Um dia, um portal para o inferno apareceu de repente no céu. Dele emergiram calamidades aterrorizantes que sobrecarregaram a humanidade com um poder inimaginável. Enquanto os monstros devastavam o mundo, a humanidade parecia destinada à extinção. Mas diante do desespero, a humanidade despertou. As pessoas começaram a ganhar níveis e habilidades, ganhando o poder de lutar contra as calamidades. Desde então, o mundo mudou. O valor de uma pessoa passou a ser determinado por seu nível e habilidades. Entre toda a humanidade, 10 indivíduos se destacaram acima de todos os outros. Eles eram elogiados, respeitados e venerados como os heróis mais fortes que existiam. Eles eram conhecidos como os Números. Os heróis que um dia salvaram o mundo se tornaram a maior esperança da humanidade. Um dia, um homem loiro anunciou que os Números estavam procurando pessoas dignas o suficiente para lutar ao lado deles. O anúncio foi exibido em uma tela enorme no meio da cidade. Um garoto de cabelo castanho parou e olhou para ela. Ele observou a tela em silêncio, pensando nos Números, os heróis que um dia salvaram o mundo. Por um breve momento, ele simplesmente ficou ali, encarando a enorme tela. Seu nome era Kuya Kamikami, e este cara aqui é o nosso protagonista principal. Como incontáveis outros, Kuya já tinha sido salvo pelos Números. Por causa disso, ele cresceu sonhando em se juntar a eles um dia e proteger as pessoas das calamidades. Esse era o sonho que ele alimentava quando criança. Mas a realidade era bem mais cruel. Perto dali, uma pessoa anunciou com orgulho que finalmente havia alcançado o nível 100. Outra reclamou por ainda estar presa nos níveis 90. Em um mundo onde a força podia ser medida tão claramente, os fortes eram mais respeitados do que nunca. Enquanto isso, os fracos eram desprezados. E para Kuya, que estava preso no nível 8 por 6 anos inteiros, parecia que o próprio mundo estava dizendo a ele que ele não merecia existir. Em um mundo onde todos possuíam poderes, ele era a única pessoa que nunca havia despertado. De repente, alarmes ecoaram por toda a cidade. Um alerta de calamidade foi transmitido por toda parte. Algumas pessoas resmungaram porque estavam ocupadas e acharam irritante. Crianças começaram a chorar. Outros checaram seus celulares e reclamaram que a localização detectada provavelmente estava errada de novo. Uma garotinha chamou pela mãe. Sua mãe a abraçou imediatamente e a tranquilizou, dizendo que os Números viriam salvá-las. Então, de repente, o espaço acima dela se rachou. Um monstro se arrastou para dentro da cidade. O pânico se espalhou instantaneamente enquanto as pessoas corriam para salvar suas vidas. Mas a mãe e a filha ficaram paralisadas de medo. No momento em que Kuya as viu, ele se virou e correu para frente sem hesitar. Ele se colocou entre o monstro e os dois civis enquanto a criatura imponente pairava sobre ele. Seu corpo inteiro tremia de medo. O monstro soltou um rugido ensurdecedor. Naquele momento, Kuya desejou mais do que tudo ter poder. Então, em um instante, um homem loiro apareceu e chutou o monstro para longe. Os olhos de Kuya se arregalaram em choque, ele reconheceu o homem imediatamente. Era Inui, Seika Inui. Um dos Números, o homem conhecido como o mais forte do mundo e a pessoa que Kuya mais admirava. 6 anos atrás, um monstro conhecido como Calamidade de Grau Especial apareceu. Nem mesmo humanos despertos eram páreo para ele. Inúmeras pessoas perderam suas vidas. Na época, Kuya tinha apenas 11 anos. Coberto de sangue, ele sentou-se impotente entre pilhas de cadáveres. A maior parte do que aconteceu naquele dia se tornou um borrão em sua memória, mas uma lembrança permaneceu cristalina. Os Números travaram uma batalha desesperada contra a Calamidade, arriscando suas vidas. Inui enfrentou pessoalmente o monstro em combate, e quando finalmente o encurralou, o monstro notou algo. Ele viu Kuya e imediatamente mudou sua atenção para ele. Foi aí que a memória de Kuya terminou. Quando ele recuperou a consciência, Inui o segurava firmemente e o assegurava que ele estava seguro agora. Foi nesse momento que Kuya percebeu que o próprio Inui o havia salvado. Um grito de repente trouxe Kuya de volta à realidade. Uma multidão se reuniu em torno de Inui com excitação, reconhecendo como um dos Números. Kuya ficou ali completamente atordoado, até que uma das fãs o empurrou para o lado. Só então ele percebeu o quão incrivelmente popular Inui realmente era. Ainda havia tantas coisas que ele queria dizer a ele, e chances como essa talvez nunca mais voltassem. Reunindo coragem, Kuya apertou seu caderno rotulado, coisas a fazer para se tornar um dos Números. Então ele chamou Inui. Inui se virou. Kuya perguntou nervosamente se ele se lembrava do garoto que ele salvou 6 anos atrás. Ele confessou que desde aquele dia queria se tornar forte como ele. Ele explicou que tentou o seu melhor todos esses anos, mas não importava o que fizesse. Seu nível e habilidades nunca melhoravam como ele queria. Desesperadamente, Kuya perguntou o que ele precisava fazer para se tornar um dos Números. Inui permaneceu em silêncio. De repente, um dos fãs gritou para Kuya se mover logo e o empurrou no chão. Gemendo de dor, Kuya lentamente se sentou. Então uma garotinha chamou de repente, Maninho. Kuya a reconheceu imediatamente, era a garotinha de antes. Aliviado por ela estar segura, ele olhou para ela, mas ela correu direto por ele e agradeceu a Inui por salvá-la em vez disso. Kuya baixou os olhos em silêncio, depois se levantou lentamente e foi embora porque ainda tinha que ir para a escola. Uma reportagem ao vivo estava sendo transmitida de Shibuya. A repórter explicou que, embora um alerta de calamidade tenha aparecido em um dos horários de pico do dia, uma equipe de subjugação próxima respondeu imediatamente. Ela anunciou orgulhosamente que Seika Inui dos Números havia derrotado a besta com sucesso. Elogiando suas ações rápidas, ela declarou que a paz havia sido protegida mais uma vez em Shibuya.
Inui declarou que a missão dos números era garantir que a tragédia de 6 anos atrás nunca mais acontecesse. Ele declarou que continuariam lutando com suas vidas em risco para cumprir esse dever. A repórter perguntou se ele estava se referindo ao incidente da calamidade de grau especial, o desastre que causou o maior número de vítimas na história. Inui confirmou. Ele declarou que eles pagaram um preço terrível durante aquela batalha e perderam muitos de seus companheiros número. Kuya observou silenciosamente a transmissão da tela gigante. Animada, a repórter apontou que Inui era o homem que derrotou a calamidade e se tornou uma lenda viva. A multidão ao redor dele explodiu em aplausos. Inui parecia querer dizer algo como se estivesse prestes a negar, mas quando viu os sorrisos e a admiração nos rostos de seus fãs, ele simplesmente sorriu de volta e acenou para a multidão. Enquanto isso, Kuya continuou andando em direção à escola, então de repente alguém o agarrou por trás. Um garoto loiro passou um braço pelos ombros de Kuya, chamando-o de Hachiko. Assustado, Kuya o reconheceu imediatamente. Era Tamba. Kuya gaguejou desajeitadamente o nome de Tamba. Sem aviso, um dos amigos de Tamba chutou Kuya com força no estômago. O cara gritou que um pirralho como Kuya não tinha o direito de falar casualmente com alguém como Tamba. Os 3 valentões olharam para ele com sorrisos zombeteiros. Um dos capangas de Tamba explicou orgulhosamente que Tamba já era considerado um candidato para a próxima geração dos números, uma verdadeira estrela em ascensão. Ele zombou que um patético perdedor de nível 8 como Hachiko não deveria falar com ele como se fossem iguais. Tamba casualmente disse a eles para pararem antes que as pessoas entendessem mal a situação. Notando os olhares dos pedestres próximos, ele explicou que eram apenas colegas de classe. Ryoji Tamba tinha a mesma idade de Kuya, mas ao contrário dele, Tamba era um gênio que quebrava recordes constantemente. A diferença entre eles era avassaladora, então Tamba casualmente mencionou que ele e os outros estavam pensando em jogar boliche. Kuya respondeu desajeitadamente que não podia faltar à escola. O grupo imediatamente caiu na gargalhada. Eles zombaram dele por pensar que realmente tinha sido convidado. Um deles o chamou de embaraçoso. Tamba se aproximou e casualmente disse a Kuya para lhe emprestar algum dinheiro, já que ele estava um pouco sem grana no momento. Kuya apontou que Tamba nunca o pagava de volta e, além disso, Tamba vinha de uma família rica de qualquer maneira. Tamba franziu a testa ligeiramente e disse que não entendia. Então ele de repente gritou que gastar o dinheiro de Kuya era a parte mais divertida. Ele deu um soco no rosto de Kuya e roubou sua carteira. Depois de ver a pouca grana que tinha, o Tamba estalou a língua e chamou Kuya de pão duro. Pegou o dinheiro, jogou a carteira vazia fora e disse pro Kuya que era melhor ele ter entregado logo de cara. Kuya xingou eles mentalmente em silêncio. Enquanto isso, a galera foi embora falando sobre a grana que os números deviam ganhar. Um deles disse que chegar no topo significava ter uma influência igual a de um presidente. O Tamba admitiu que queria muito ser um desses números, porque eles deviam ter tudo: dinheiro, mulheres e luxo. Na hora que o Kuya ouviu isso, os olhos dele arregalaram. Baixinho, ele resmungou que eles estavam errados. A galera parou e se virou para ele. Aí o Kuya gritou do nada que eles estavam errados. Agarrou o Tamba pelos ombros e berrou que os números não eram gente vulgar como eles, então não tinham o direito de zombar dele. O Koya declarou que por mais talentoso que o Tamba fosse, alguém como ele jamais seria um dos números. É claro que essas palavras deixaram o Tamba puto da vida. Virando para os amigos, o Tamba anunciou que o boliche estava cancelado. Em vez disso, ele decidiu dar uma lição no Kuya. Dentro de um prédio abandonado, a galera cercou o Kuya. O Tamba deu um soco nele e perguntou quem tinha dado a ele o direito de responder, aí ele revelou o nível dele. Uma janela de status apareceu na frente dos olhos do Koya. Mostrava o nome Ryoji Tamba, nível 2500. Habilidade, bolso. O Tamba lembrou pro Kaoya que ele podia esmagar um fraco como ele na hora, aí ele anunciou com orgulho que ia mostrar a habilidade suprema dele, o bolso. O Kaoya ficou chocado ao ver uma criatura gigante, escura e parecida com um peixe se materializar atrás do Tamba. O Tamba explicou que a habilidade dele permitia guardar qualquer coisa no bolso, torná-la sua e invocá-la quando quisesse, até calamidades. Ele mencionou a declaração anterior do Kalya sobre ele nunca se tornar um dos números. Aí perguntou se o Kuya ainda falava grosso depois de ver aquele monstro. A calamidade avançou imediatamente contra o Kuya. Os outros riram dele. O Tamba disse para ele correr, senão ele seria devorado vivo. O Kuya tropeçou e caiu de cara no chão. A calamidade rugiu violentamente antes de morder direto a perna dele. Com uma força assustadora, ele o arremessou no chão. Uma explosão violenta de poeira e energia roxa explodiu para fora. Um dos caras murmurou nervosamente um ops. Sangue se espalhou pelo chão. O Kuya olhou horrorizado para a perna decepada, depois gritou de agonia. Um dos valentões entrou em pânico e perguntou se o Kuya estava prestes a morrer de verdade. O Tamba respondeu calmamente que se eles vissem aquilo em Maexel ou chamassem uma ambulância agora, alguém com habilidade de cura ainda poderia salvá-lo. Ele sugeriu fingir que tinham acabado de encontrar um civil fraco sendo atacado por uma calamidade. Afinal, salvar o Koya provavelmente melhoraria ainda mais a reputação dele. Parado sobre o corpo quebrado do Koya, o Tamba perguntou zombeteiramente se ele queria ser salvo. Aí ofereceu um acordo, disse que salvaria o Koya. Só se o Koya concordasse em se tornar o cachorro dele pelo resto da vida. O Koya não podia fazer nada além de ficar ali indefeso, enquanto o Tamba continuava chamando ele de inútil. Lágrimas se formaram nos olhos do Koya enquanto ele se perguntava por que isso estava acontecendo com ele. Aí o Tamba pisou em algo sem querer.
Era o caderno do Kuya. Ele pegou e mostrou para os outros. Lendo, encontrou uma anotação que dizia: faça 300 flexões e abdominais todos os dias. O Tamba riu e chamou o Kaguya de um esforçado desesperado. Os outros zombaram de como o Kawaii se esforçava tanto, mesmo sem nunca ter aumentado o nível uma única vez. O Tamba zombou dizendo que ser inútil devia ser um saco. Aí disse pro Kawaii aceitar a realidade logo. O Tamba declarou que alguém sem habilidades ou níveis jamais seria um dos números, e mais uma vez chamou o Koya de inútil. Lágrimas escorriam pelo rosto do Koya. Ele não conseguia entender por que isso estava acontecendo com ele, porque pessoas como o Tamba eram abençoadas com poder, enquanto ele não tinha absolutamente nada. Seu corpo lentamente esfriava. Ele se perguntou se era ali mesmo que ele ia morrer. E diante de um fim tão miserável, o Koya se perguntou baixinho qual era o sentido da vida dele. De repente, uma figura imponente feita de chamas vermelhas flamejantes apareceu atrás do grupo. Declarou que tudo aquilo era tolice. O Kuya olhou fixamente para ela. Sua visão estava embaçada, então ele notou algo estranho. O mundo ao redor dele tinha parado completamente de se mover. Por um momento, o Kuya se perguntou se ele já tinha morrido. A voz soou com nojo. Não podia acreditar que um humano morreria de algo tão patético. O Kuya perguntou fracamente: quem está aí? A entidade em chamas se apresentou como Mugen, então perguntou ao Kuya se ele tinha esquecido o que aconteceu 6 anos atrás. Os olhos do Kuya se arregalaram de choque, porque aquele monstro era a mesma calamidade de grau especial que Inui supostamente havia derrotado naquela época. Mugen zombou da ideia, corrigiu o Kuya e revelou a verdade: ele nunca tinha sido derrotado. Em vez disso, ele estava vivendo dentro do Kuya o tempo todo. O Kuya não conseguia entender o que ele queria dizer. Mugen explicou que 6 anos atrás, depois de esgotar quase toda a sua energia, ele tentou possuir o corpo do pirralho ali perto. Aquele pirralho era o Kuya. Mas em vez de dominar o corpo dele, o próprio Mugen acabou sendo absorvido pelo Kuya. Mugen reclamou que assistir a vida patética e insignificante do Kuya por 6 anos seguidos tinha sido insuportavelmente chato. Ele passou todo esse tempo dormindo, incapaz de sequer controlar o corpo dele. Agora, depois que o Koya quase morreu, ele finalmente conseguiu ressurgir. Mugen disse friamente ao Koya que ele ia morrer. Dor cobriu o rosto do Koya. Mugen zombou da vida miserável dele. Ninguém o reconhecia, ninguém esperava nada dele, todos o tratavam como um inseto. Então Mugen perguntou ao Koya se ele sabia por quê. Declarou que era porque o Kuya era fraco. O Kuya cerrou os dentes de frustração. Mugen perguntou se poder era realmente o que o Kuya desejava. Então, como um último presente antes da morte, ofereceu a ele um gostinho de poder para que ele pudesse pelo menos morrer satisfeito. Mas o Kuya rejeitou essa ideia, porque o poder que ele realmente queria era um poder que ele pudesse usar para proteger os outros, assim como Inui o protegeu naquela época. Essa era a força que ele sempre admirou. Esse era o poder que ele realmente queria. De repente, os olhos do Kuya brilharam em vermelho vivo. Energia violenta começou a girar ao redor dele. Uma força aterrorizante explodiu de seu corpo. Tamba e os outros congelaram de choque. Então, de repente, a calamidade que Tamba havia invocado desabou morta no local. O corpo do Kalia lentamente se levantou, mas não era mais o Kalia quem o controlava. Mugen havia assumido o controle, e Mugen riu com satisfação depois de finalmente obter um corpo humano novamente. Então perguntou algo ao Kuya. Ele já tinha se perguntado por que o nível dele nunca aumentava, não importava o quanto treinasse. Mugen levantou um punho e estilhaçou a tela de status do Kuya com um único soco. A tela quebrada rachou como vidro, então Mugen revelou a verdade. O status do Kuya estava virado para o lado errado o tempo todo. Um símbolo de infinito brilhou de repente acima do corpo do Kuya. Energia vermelha sinistra crepitou violentamente ao redor dele enquanto um poder avassalador explodia para fora. Mugen realmente se deleitou com a sensação de possuir um corpo humano mais uma vez. Tamba se perguntou o que exatamente estava errado com Kuya. Um de seus capangas questionou se Kuya ainda estava vivo de alguma forma, porque sua força vital se assemelhava a de uma barata. Mugen comentou casualmente que, como ele esperava, eles eram fracos. Estalando os dedos como garras, ele ativou sua habilidade. Os 2 capangas caíram na gargalhada porque assumiram que ele tinha enlouquecido completamente. No entanto, Tamba permaneceu mortalmente sério. O Mugen mandou aqueles peixinhos para darem o seu melhor para não morrerem na hora. Enquanto isso, dentro de um prédio alto na cidade, alguém anunciou que ele tinha voltado. Seika Inoi entrou em seu escritório. Sua secretária o cumprimentou de volta e informou que não houve baixas, como esperado. Inoi concordou e comentou que era sorte a calamidade ter aparecido por perto. Ele refletiu sobre o quão imprevisíveis as ameaças de calamidade podiam ser e enfatizou que eles sempre precisavam ficar atentos. Então Kuya de repente lhe veio à mente. Sua secretária perguntou se algo estava errado. Inoi contou que uma criança tinha falado com ele mais cedo, e ele acabou percebendo que era a mesma criança que ele tinha salvado durante o incidente da calamidade 6 anos atrás. Ele admitiu que tinha feito algo terrível. Ele se arrependeu de não ter reconhecido Kuya mais cedo. De repente, uma pressão avassaladora encheu a sala. Inoi imediatamente perguntou o que era aquela presença. Então ele olhou pela janela. Ele podia sentir que o poder lá fora era igual ao deles, ou possivelmente até mais forte. Em completa descrença, ele se perguntou se era poder de classe calamidade.
De volta ao prédio abandonado, um dos amigos de Tamba estava ficando cada vez mais irritado com Koya. Ele se sentiu profundamente ofendido depois de ser chamado de peixinho. O homem imediatamente avançou contra ele. Ele jurou que mataria Kuya com as próprias mãos. No entanto, a energia flamejante que se reuniu em sua mão se dispersou de repente antes mesmo de tocar Kuya. Então Kuya torceu o braço do homem tão violentamente que os ossos se estilhaçaram instantaneamente. Quando o homem caiu no chão, seu corpo estava grotescamente retorcido como se alguém o tivesse torcido como uma toalha. Perdido em um estado maníaco, Mugen declarou que a sensação de esmagar ossos era absolutamente irresistível. Ele acrescentou que já fazia 6 anos desde a última vez que experimentou isso. Suor escorria pelo rosto de Tamba enquanto ele questionava se a pessoa parada na frente dele era realmente Koya. Enquanto isso, o outro capanga permaneceu arrogante. Então ele reuniu sua energia e atacou gritando que Kuya ainda era o verdadeiramente inútil. Ele desencadeou uma técnica chamada chicote de peruca, enviando cipós brilhantes e verdes cobertos de espinhos chicoteando violentamente em direção a Kuya. Os cipós se enrolaram firmemente ao redor do corpo de Kuya. O homem acreditou que o tinha capturado com sucesso, então ficou completamente confuso quando o cipó desapareceu de repente e Koya se esquivou sem esforço. Então Koya levantou os dedos. Com um simples toque na testa do homem, ele o lançou para longe enquanto o sangue espirrava pelo ar. O impacto fez o homem voar violentamente para trás enquanto o sangue jorrava por toda parte. Mugen declarou casualmente que tudo isso era chato. Ele queria algo muito mais emocionante em vez disso. De repente, Mugen sentiu algo se aproximando. Um sorriso largo se espalhou lentamente por seu rosto depois de perceber que um grande finalmente havia chegado. Tamba ativou imediatamente sua técnica de Bolt. Portais roxos de energia se abriram ao redor dele. Tamba gritou para Kuya não se deixar levar e o xingou de bastardo. Então ele lançou incontáveis adagas em sua direção em velocidade incrível. No entanto, Mugen parecia decepcionado. Ele estilhaçou sem esforço todos os projéteis ao perceber que a presença que ele sentiu não era Tamba. Tamba encarou em completo choque. Então, em um único instante, um golpe poderoso o atingiu diretamente. Seu corpo bateu violentamente contra a parede. Vários de seus dentes voaram antes que ele perdesse completamente a consciência. Mugen continuou olhando para frente, claramente esperando que alguém mais chegasse. Parado na frente dele estava uma calamidade com tentáculos contorcidos cobrindo seu rosto. Mugen sorriu. Ele perguntou se tinha vindo celebrar seu renascimento antes de chamá-lo zombeteiramente de grandalhão. Mugen já sabia que essa calamidade fraca não possuía vontade própria, então ele se perguntou se ela simplesmente tinha sido atraída para lá ao sentir seu poder. Enquanto isso, Tamba olhava para a cena em completa confusão enquanto o sangue escorria de seu nariz. Ele não conseguia acreditar que assim que Kuya de repente se tornou monstruosamente forte, outra calamidade aterrorizante também apareceu. Naquele ponto, ele genuinamente se perguntou se estava sonhando. Mugen ficou animado e declarou que era finalmente hora de alguns exercícios de aquecimento. Dentro de sua própria mente, Koya questionou o que exatamente era aquele poder. Ele olhou lentamente para as próprias mãos. Então ele se perguntou se ele estava mesmo verdadeiramente vivo, porque momentos antes seu corpo parecia estar congelando. Mugen ficou diante da gigantesca calamidade e casualmente perguntou ao garoto se ele ainda estava vivo. Com um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto, ele perguntou a Kuya novamente se ele estava verdadeiramente vivo. Então Mugen começou a andar lentamente para frente enquanto continuava a conversar com ele. Um sorriso perverso apareceu em seu rosto enquanto ele dizia a Kuya para aproveitar o show do melhor lugar da casa. O poder surgiu violentamente por seu corpo, fazendo o próprio chão rachar sob ele. Koya questionou o que Mugen queria dizer e exigiu saber o que exatamente ele planejava fazer. Parado diretamente diante da massiva calamidade tentaculada, Mugen declarou que suas intenções já deveriam ser óbvias. Então ele mencionou o incidente de 6 anos atrás. Koya de repente se lembrou da visão horrível de Mugen parado em meio a uma cidade em ruínas com cadáveres cobrindo as ruas por toda parte. Horrorizado, Koya se perguntou se aquele pesadelo estava prestes a acontecer novamente. Mugen declarou que mataria a calamidade primeiro e depois disso ele retomaria o massacre dos humanos. No entanto, algo de repente fez seus olhos se arregalarem de surpresa. Só de pensar no desastre de 6 anos atrás continuando mais uma vez, não havia como Kuya permitir que isso acontecesse. Ele desesperadamente exigiu seu corpo de volta. De repente, energia violenta surgiu por todo o corpo e Kuya gritou de agonia. Mugen rugiu furiosamente exigindo saber o que Kuya tinha feito. Sem perder mais um segundo, Kuya recuperou o controle de seu corpo à força. Mugen ficou ali completamente pasmo. Enquanto isso, o próprio Kuya mal conseguia acreditar que ele realmente tinha voltado. A gigantesca calamidade pairava diretamente acima dele enquanto Mugen exigia saber o que exatamente ele tinha feito. Mugen o avisou que ele ia morrer. Ele acrescentou que se Koya quisesse evitar esse destino, então ele precisava trocar de lugar com ele novamente imediatamente. Nesse exato instante, o ataque da calamidade quase o atingiu. Mal conseguindo se esquivar, Koya olhou para cima confuso. Então ele notou uma lâmina já cravada profundamente no corpo da calamidade, então ele imediatamente avançou e a cravou ainda mais. Os gigantescos tentáculos atacavam implacavelmente de todas as direções, mas Kuya se movia em velocidade incrível enquanto desviava de cada golpe. Mugen zombou ao perceber que Kuya não só estava controlando o corpo novamente, mas também estava usando o poder de Mugen ao mesmo tempo. Kuya podia sentir seu corpo se movendo quase por instinto.
Ao mesmo tempo, o ataque da calamidade de repente parecia incrivelmente lento para ele. Então, com um soco poderoso, Koya cravou o punho diretamente na criatura gigante. Naquele momento, ele percebeu que realmente conseguia fazer isso, até que um dos tentáculos de repente se enrolou em sua perna. Pego completamente de surpresa, Kuya foi instantaneamente puxado para longe. A calamidade o segurou de cabeça para baixo no ar, enquanto seus olhos amarelos brilhantes o encaravam diretamente. Lutando desesperadamente, Kalia disse a si mesmo para se concentrar. Ele se forçou a sentir o poder fluindo através dele. Então uma janela de status apareceu de repente diante de seus olhos, revelando sua habilidade, despertar irrestrito. Ao mesmo tempo, seu nível mudou de 8 para um símbolo de infinito. Enquanto suspenso no ar, Kuya começou a canalizar aquele poder avassalador. De repente, feixes de luz irromperam de dentro do próprio corpo da calamidade. Uma explosão massiva irrompeu para fora. A explosão destruiu a maior parte do prédio. Quando tudo se acalmou, Kuya ficou em meio aos restos da calamidade derrotada. Perto dali, Tamba gemeu de dor deitado sobre pilhas de escombros quebrados. Koya não conseguia acreditar que o prédio inteiro tinha praticamente sido explodido. Enquanto isso, Mugen se perguntava o que exatamente estava errado com ele. Aquele momento marcou o verdadeiro encontro de Koya com Mugen, e aquele encontro eventualmente convidaria a inúmeras batalhas futuras para sua vida. Na época, no entanto, Koya não tinha absolutamente ideia de nada disso. Em outro lugar, um jovem sentou-se calmamente no topo da cabeça de uma besta gigantesca abatida, murmurando baixinho que tudo era chato. As notícias da manhã relataram que uma calamidade havia aparecido dentro de um prédio abandonado na cidade no dia anterior. A transmissão explicou que a Polícia Metropolitana e a sede de contramedidas contra calamidades estavam atualmente investigando o incidente. Também foi anunciado que os próprios números participariam da investigação. Enquanto isso, multidões enormes já haviam se reunido perto da cena na esperança de vislumbrar os números. Assistindo às notícias de dentro de seu quarto, Koya murmurou que as coisas tinham se tornado uma bagunça enorme. Ele se lembrou de tudo o que aconteceu no dia anterior. Ele tinha feito a calamidade explodir e praticamente destruído o prédio inteiro no processo. Kuya inspecionou lentamente sua mão, então verificou sua janela de status. Seu nível havia retornado para nível 8, mas seu corpo não se sentia mais completamente como o seu. Parecia que um poder avassalador estava constantemente transbordando dentro dele. De repente, Kaiono notou seu reflexo no espelho e congelou de choque. Agora havia mechas vermelhas misturadas ao seu cabelo. Ele parecia algum delinquente e imediatamente reclamou que odiou. Naquele momento, ele percebeu que tudo o que aconteceu ontem tinha sido realmente real. Então seus olhos pousaram na cicatriz enorme em sua perna, fazendo seu rosto ficar pálido instantaneamente. Naquele exato momento, a voz de Mugen ecoou em sua mente, dizendo-lhe que se ele quisesse continuar sonhando, então ele deveria simplesmente voltar a dormir logo. De repente, a energia escura começou a rodopiar por toda parte em Koya. Confuso, ele olhou ao redor e perguntou onde exatamente ele estava. Mugen o chamou friamente de insolente, então ele declarou que Koya agora estava diante do grande Lord Mugen em pessoa. Mugen comentou que era inacreditável para um mero humano interferir com ele, e afirmou que Koya deveria considerar isso uma honra. Koya o encarou diretamente. Afinal, esta era a calamidade de grau especial Mugen, o mesmo monstro que mergulhou o mundo no terror 6 anos atrás. Koya o repreendeu por fazer o que quisesse dentro de um corpo humano. Já que Mugen deveria ser uma calamidade, Koya exigiu saber por que ele estava fazendo algo assim em primeiro lugar. Mugen apenas sorriu em resposta, então repetiu a pergunta enquanto liberava névoa negra em direção a Kuya. Memórias de pessoas gritando e fugindo desesperadamente em meio ao caos ressurgiram de repente. Em meio aos escombros desmoronando e à destruição, Mugen se erguia como um pesadelo em si. Os olhos de Kuya se arregalaram de horror. Ele caiu de joelhos, respirando pesadamente. Enquanto os pensamentos de Mugen jorravam diretamente em sua mente, Koya percebeu algo aterrorizante. Mugen só entendia destruição, massacre e um desejo incessante de consumir absolutamente tudo. Mesmo assim, Koya declarou que nunca permitiria que Mugen fizesse o que quisesse. Ele desafiou Mugen diretamente, e apontou que Mugen não podia nem sair de seu corpo de qualquer maneira. Mugen admitiu que Koya estava correto. Ele mesmo não entendia como havia ficado preso dentro de alguém como Koya, então um sorriso enorme se espalhou lentamente pelo rosto de Mugen. Ele avisou Kuya que assim que ele morresse, o corpo se tornaria totalmente dele. Kuya o encarou de volta com determinação enquanto a energia escura rodopiava infinitamente ao redor dele. Rindo para si mesmo, Mugen comentou que o dia não estava mais longe. Kuya imediatamente exigiu saber o que ele queria dizer com isso. Mugen perguntou por que Kuya achava que a calamidade gigante de ontem havia aparecido em primeiro lugar. Ele revelou que as calamidades naturalmente se aglomeravam em direção a Kuya como mariposas atraídas por uma chama. Mugen descreveu um futuro cheio de gritos intermináveis, caos e destruição. Segundo ele, o próprio mundo eventualmente se tornaria um inferno vivo. Kuya percebeu que as calamidades agora estavam se reunindo ao redor dele. Mugen casualmente afirmou que as calamidades fracas de antes não representavam nenhum desafio para ele. No entanto, mais cedo ou mais tarde, Kuya seria inevitavelmente morto por uma delas. Mugen ansiosamente aguardava o dia em que finalmente pudesse assumir o controle total do corpo de Kuya, mas até que esse dia chegasse, Kuya não teria escolha a não ser continuar lutando sozinho.
Mais tarde, um trem acelerou por um túnel escuro. Kuya sentou-se quieto dentro de um dos vagões, pensando em como ele deveria continuar lutando. Ele sabia que não havia como ele continuar dependendo do poder de uma calamidade para sempre. Ainda assim, ele também entendia que este não era um problema que ele pudesse resolver sozinho. Isso não era mais apenas um problema pessoal dele. Tornou-se uma ameaça para toda a humanidade. E na mente de Koya, havia apenas uma pessoa capaz de resolver algo assim, Seika Inoue. Koya marcou a localização da associação dos números em seu celular. Ele tinha certeza de que se explicasse tudo honestamente, Inoue o ajudaria. Eventualmente, ele desceu do trem na estação da associação dos números. No momento em que Kuya pisou na plataforma, um grupo de delinquentes imediatamente o notou e começou a chamá-lo de Hachiko. Eles zombaram dele, perguntando o que um cachorro inútil como ele estava fazendo ali. Kaoya permaneceu em silêncio. Um dos valentões comentou que Kaoya estava agindo bem frio com eles agora. Outro sugeriu que eles deveriam se divertir um pouco juntos em vez disso. Kaoya rapidamente se desculpou e explicou que estava com pressa. Ele educadamente perguntou se eles poderiam fazer isso outra hora. Um dos delinquentes zombou e comentou que o pequeno animal de estimação de Tamba estava de repente falando terrivelmente ousado. O líder declarou que eles precisavam ensinar uma lição a Koya pelo bem de Tamba. Dando um soco pesado em sua direção, o homem ordenou que Koya abanasse o rabo quietinho como de costume. Koya instintivamente se preparou. No entanto, quando ele não sentiu absolutamente nada atingi-lo, ele lentamente abriu os olhos em confusão. De repente, o homem gritou de agonia enquanto agarrava o braço. Os outros imediatamente correram em direção a Koya, exigindo saber o que ele tinha acabado de fazer. Koya entrou em pânico e gaguejou para eles pararem. Instintivamente, Koya estendeu as duas mãos para frente, e um dos homens foi subitamente arremessado diretamente nos trilhos do trem. Koya apressadamente se desculpou, perguntando se ele estava bem. Mas do nada, uma calamidade apareceu de repente ao lado do homem nos trilhos. Parecia uma minhoca gigantesca com fileiras de dentes afiados como navalha. O homem congelou de terror ao perceber que uma calamidade havia aparecido. Enquanto isso, Kuya imediatamente percebeu que Mugen estava dizendo a verdade. As calamidades realmente estavam se reunindo ao redor dele. A criatura avançou contra o homem, forçando Kuya a mergulhar e salvá-lo. O corpo massivo da calamidade jogou ambos de volta na plataforma. Kuya olhou incrédulo para o que tinha acabado de fazer. Ele se perguntou se aquilo realmente tinha sido ele se movendo agora. A calamidade pairava ameaçadoramente acima deles. Kuya desesperadamente se perguntou o que ele deveria fazer agora. Ele honestamente duvidava se conseguiria lutar contra algo assim. Perto dali, uma mulher de repente gritou de terror. Havia ainda mais calamidades aparecendo por toda a estação. Naquele momento, as palavras de Mugen ecoaram pela mente de Koya, e Koya imediatamente se culpou por tudo isso. Em sua imaginação, ele via humanos sendo devorados por calamidades ao seu redor. Ele se perguntou o que mais ele deveria fazer. Por toda a sua vida, ele quis salvar pessoas, mas a realidade continuava sendo o completo oposto. Então a determinação encheu seus olhos de repente. Não importava mais se o poder vinha de uma calamidade. Um Hachiko inútil como ele não podia se dar ao luxo de ser exigente. Se era poder concedido pelos céus ou poder roubado de uma calamidade. Kala escolheu usá-lo. Ele soltou um grito alto ao ativar esse poder. Uma janela de status apareceu diante dele, exibindo sua habilidade, Despertar Infinito. Seu nível não mostrava mais um número, e em vez disso exibia um símbolo de infinito. Este era o seu poder agora. Kuya avançou, então deu um soco devastador na calamidade que estava prestes a devorar a mulher aterrorizada. A mulher o encarou em choque completo. Kuya já tinha tomado sua decisão. Se Mugen pretendia assumir seu corpo, então ele simplesmente usaria o poder de Mugen para si mesmo. Ele continuou socando as calamidades uma após a outra. As pessoas observavam incrédulas enquanto os corpos do monstro eram explodidos no ar. Enquanto isso, Mugen notou que Koya havia conseguido extrair seu poder mais uma vez. Eventualmente, a energia avassaladora finalmente se acalmou. A mulher agradeceu Koya em lágrimas por salvar a todos. Mais sobreviventes logo se reuniram ao redor dele, elogiando sua força enquanto o agradeciam repetidamente. Alguém até gritou que Koya parecia um dos próprios números. Enquanto isso, os dois delinquentes permaneceram congelados no chão em choque completo. No entanto, Kalia em si permaneceu pensativo. Ele se lembrou de ter sido ridicularizado por toda a vida como um Hachiko inútil. Agora, ele estava determinado a deixar essa identidade para trás para sempre. Mais importante, ele estava determinado a não deixar Mugen assumir o controle dele. Ao mesmo tempo, dentro de um hospital na cidade, Tamba murmurava repetidamente o nome Hachiko. Tamba cerrou os dentes e jurou que nunca o perdoaria. Uma enfermeira entrou na sala e o informou que ele tinha uma visita. Irritado, Tamba gritou com ela, lembrando a que ele já tinha dito para não deixar ninguém entrar. Inoue imediatamente o repreendeu por falar tão rudemente com alguém que estava cuidando dele. Tamba respondeu que ele não estava impressionado. Mas, no instante em que ouviu a voz do Inoue, o Tamba congelou. Ficou chocado em vê-lo e imediatamente ficou todo educado. Inoue perguntou se os ferimentos dele estavam bem depois de sobreviver a um desastre daqueles. Comentou casualmente que sobreviver a uma calamidade de alta classe poderia, na verdade, tornar o Tamba uma pessoa de sorte. A mulher ao lado do Inoue mascava chiclete tranquilamente, enquanto Tamba a reconheceu como outro integrante dos Numbers. Ele se perguntou por que pessoas tão importantes tinham vindo visitá-lo de repente.
O Inoue explicou que eles estavam investigando a pessoa responsável por derrotar a calamidade. Disse ao Tamba para falar se soubesse de alguma coisa. O Tamba congelou no instante em que ouviu a palavra derrotar. Isso fez lembrar instantaneamente de como o Kuya lutou naquela época, e isso o deixou furioso. O Tamba gritou para eles pararem de brincar com ele. Insistiu que foi ele quem matou a calamidade, e então implorou desesperadamente para o Inuit deixá-lo entrar para os Numbers. No fundo, porém, ele se recusava a admitir que o Kuya realmente o tinha salvado. Em vez disso, continuou se convencendo de que ele era o superior. Os olhos da mulher brilharam levemente enquanto ela estourava o chiclete casualmente. O Inoue percebeu imediatamente, após uma breve pausa, o Inoue simplesmente respondeu que entendia. Então, com um sorriso gentil, ele disse ao Tamba para focar em se recuperar primeiro. Ele se virou para sair, mas o Tamba sentou-se imediatamente e gritou para eles esperarem. Desesperadamente, ele implorou para que não fossem embora e mais uma vez pediu para ser aceito nos Numbers. Enquanto isso, o Inuit e a mulher caminhavam pelo corredor falando sobre como o Tamba era um completo fracasso. Ela comentou que ele estava se esforçando demais para parecer durão, quando ela poderia esmagá-lo sem esforço. O Inuit disse para ela não falar assim, porque o Tamba era considerado uma estrela em ascensão. Ela ficou chocada ao ouvir isso e comentou que o mundo devia estar realmente acabando. Então ele mencionou o outro sobrevivente. Ele esperava que o colega de equipe deles tivesse mais sorte por lá. A mulher perguntou quem tinha sido enviado para encontrar o outro sobrevivente. Ele respondeu que era o número 13, que estava subindo rápido. Ela pareceu surpresa e até questionou se aquilo era realmente uma boa ideia. O Inoue explicou que se o oponente realmente possuísse uma habilidade de grau especial, eles precisariam de um ranker de nível igual para lidar com ele. Caso contrário, o sobrevivente seria completamente dominado. Eles estavam falando de um gênio que estava destinado a se tornar o mais forte. Era Kei Kusanagi. O arranha-céu maciço ficava bem no centro da cidade. O Koya olhou para ele em completo espanto no instante em que o viu. Era a Associação dos Numbers. Informações sobre calamidades de todo o Japão eram reunidas lá, enquanto rankers de todas as regiões visitavam o prédio constantemente. Rankers eram guerreiros que ganhavam a vida subjugando calamidades. Esta era também a sede dos Numbers, os 10 pilares que estavam acima de todos os Rankers, o que significava que o Inoue, o homem mais forte vivo, estava dentro deste lugar também. O Koya precisava de uma maneira de lidar com as calamidades que se aproximavam, mas ele ainda não tinha nenhuma contramedida contra o Mugen, a calamidade que vivia dentro dele. Se o Mugen tomasse completamente o corpo dele, então o Kuya precisaria de alguém capaz de matar ele e o Mugen juntos. E ele acreditava que o Inoue era a única pessoa que poderia realizar isso. Com essa determinação em mente, o Kuya entrou no prédio. Um grupo de recepcionistas com rostos completamente idênticos o cumprimentou e perguntou educadamente como poderiam ajudar. Pego de surpresa, o Kuya se perguntou se era algum tipo de habilidade especial ou se eles eram realmente clones. Ao se aproximar do balcão, ele pediu uma reunião com o Inoue. A recepcionista o informou educadamente que o Inoue estava ausente no momento e perguntou se ele tinha hora marcada. O Kuya admitiu que não. Ele explicou que simplesmente esperava de alguma forma encontrá-lo diretamente. A recepcionista então pediu o nome e a idade dele. Ele se apresentou como Kuya Kamikami, 17 anos. A recepcionista pareceu surpresa porque parecia que ele não tinha nenhum registro de habilidade arquivado. Ela apontou que o registro de habilidade era obrigatório para todos os indivíduos despertos. Evitar intencionalmente o registro seria até considerado um crime. O Kuya gaguejou nervosamente antes de admitir que sua habilidade simplesmente nunca tinha se manifestado até agora. A recepcionista finalmente entendeu a situação e instruiu o Koya a registrar sua habilidade primeiro. Ela também perguntou se ele queria se registrar como ranker ao mesmo tempo. O Koya concordou, embora rapidamente tenha ficado confuso depois. A recepcionista o direcionou para uma máquina e instruiu-o a colocar a mão nela. A máquina analisaria sua habilidade e assim que isso fosse concluído, seu processo de registro estaria finalizado. O Kuya imediatamente quis desistir, mas a recepcionista se ofereceu para explicar o que ser um ranker realmente significava. Em sua mente, o Mugen resmungou que o lugar era incrivelmente chato. Ele comparou as pessoas ao redor a grãos de arroz. Naquele momento, alguém entrou no prédio. Era o Kai, uma aura poderosa o cercava. O Mugen imediatamente notou sua presença. Enquanto isso, a recepcionista continuou explicando que os rankers registrados recebiam classificações que mudavam dependendo das calamidades que derrotavam e das diretivas que completavam para a associação. Ela acrescentou que os 10 principais rankers eram conhecidos como os Numbers, indivíduos que possuíam tanto honra imensa quanto riqueza enorme. Ela encorajou o Kuya a trabalhar duro e um dia se tornar um deles, então ela começou a explicar várias regras importantes. Primeiro, disputas privadas entre rankers envolvendo habilidades eram estritamente proibidas e resultariam em punição severa. O Kuya se sentiu completamente sobrecarregado. Ele tinha vindo apenas para pedir ajuda em relação ao Mugen. No entanto, de alguma forma, ele tinha se tornado um ranker. Ele rapidamente voltou à realidade e lembrou a si mesmo que não era hora de ficar feliz com isso. Ele se perguntou se aquilo estava realmente tudo bem, já que o processo poderia expor a existência do Mugen. Então a máquina anunciou que o registro havia sido concluído. A recepcionista o parabenizou por se tornar oficialmente um Koya suspirou aliviado em silêncio. Então a recepcionista lhe mostrou os resultados de sua avaliação de habilidade rank. Ela encontrou algo estranho.
O Koya estava registrado como nível 8, mas não havia nenhuma habilidade listada em seu perfil. Secretamente, o Koya sentiu alívio, porque se a máquina tivesse exibido algo como Calamidade ou Mugen, as coisas teriam se tornado um desastre instantaneamente. A recepcionista o informou que eles precisariam investigar o problema mais a fundo. O Koya rapidamente disse a ela que estava completamente tudo bem. De repente, o Kei apareceu atrás dele e perguntou se ele era o Koya Kamikami. Pego de surpresa, o Koya se virou e se perguntou quem exatamente era aquela pessoa. Energia azul brilhou nos olhos do Kei. Ele declarou que tinha altas expectativas para o Kawaya. No instante seguinte, uma explosão avassaladora de energia azul explodiu para fora. O ataque rasgou a mesa enquanto a recepcionista cambaleava para trás em choque. O Koya evitou o golpe instantaneamente e reapareceu atrás do Kei. O Kei pareceu divertido com a reação dele. Enquanto isso, o Kui estava irritado. Ele não conseguia acreditar que o próprio chão tinha sido escavado. Ele exigiu saber o que o Kei achava que estava fazendo. O Kei simplesmente se perguntou se o Kui era realmente ele. Todos ficaram tensos. A comoção rapidamente reuniu uma multidão, com as pessoas se perguntando se uma luta entre rankers estava prestes a acontecer. Um grupo de recepcionistas imediatamente correu e os advertiu que duelos entre rankers eram estritamente proibidos. Eles ordenaram que os dois não lutassem dentro da associação. O Kei olhou para eles com raiva. A recepcionista se escondeu atrás do balcão gritando que ambos seriam punidos se continuassem. Enquanto isso, o Kuya simplesmente observava o Ka cuidadosamente. Suor escorria lentamente por sua bochecha. O Kei notou que o Kei conseguiu desviar daquele ataque e por causa disso, ele suspeitou que o Kei poderia realmente ser o verdadeiro. Algumas pessoas reconheceram imediatamente o rank 13 Kei. No entanto, aqueles que não conheciam perguntaram se ele era famoso. Outra pessoa respondeu que o Kei era basicamente um completo esquisitão. Eles o descreveram como um maníaco de batalha que constantemente procurava oponentes fortes. De repente, o homem alertou todos por perto para ficarem longe antes que fossem pegos no fogo cruzado. O Kuya confrontou o Kei e exigiu saber o que exatamente ele achava que estava fazendo. Ele apontou o quão perigosas eram aquelas ações. O Kei pareceu divertido com a reação dele, especialmente depois de ouvir que o Kui supostamente era mais forte que ele. O Kui ficou completamente chocado com essa declaração. Há pouco tempo, num bar tranquilo, Kei perguntou a Inoue por que o tinha chamado ali. Então perguntou diretamente se Inoue tinha finalmente decidido lutar contra ele. Inoue respondeu calmamente que não, e explicou que queria discutir outra coisa. Ofereceu um lugar a Ke, no entanto Ke simplesmente respondeu que ia embora. Inoue então ofereceu-lhe leite de alta qualidade em vez disso. Isso parou imediatamente Kei de ir embora. Ele virou-se, voltou para o balcão e começou a bebê-lo enquanto dizia que ia embora assim que terminar. Só então Inoue explicou finalmente que queria que Kei fizesse contato com um certo rapaz. Este rapaz era a pessoa que tinha encontrado e sobrevivido à calamidade mais cedo naquela manhã. Kei perguntou por que isso importava. Inoue explicou que Kei também o tinha sentido, que a calamidade tinha estado perigosamente perto do nível de grau especial. Portanto, se essa calamidade tivesse sido realmente repelida, então este rapaz poderia ser mais forte do que o próprio Ke. Isso deixou Ke completamente atordoado. Inoue queria saber se o rapaz partilhava as mesmas aspirações que eles. Acrescentou que se Kei não quisesse lidar com isso, ele próprio cuidaria do assunto. Kei perguntou imediatamente se Inoue pretendia lutar contra o rapaz. Inoue respondeu calmamente que dependeria das circunstâncias. As sobrancelhas de Kei franziram-se e ele bebeu o resto do seu leite de um só gole. Então, no momento em que esvaziou o copo, declarou que seria ele a lutar contra Kei. Inoue respondeu calmamente que quando chegasse a hora, aceitaria o desafio de Kei. De volta ao momento presente, Kei verificou a janela de status de Koya. Ele comentou que as estatísticas de Koya pareciam completamente bugadas. Algo nelas estava obviamente errado. Koya sentiu a pele arder apenas pela pressão. Comparado com isto, até Tamba não era nada. A força que Koya sentiu de Ke existia num nível totalmente diferente. Ki comentou que se Koya se recusasse a ir ter com ele, então ele próprio iria até Koya. Ele imediatamente desferiu outro ataque, forçando Koya a evitá-lo por pouco a tempo. Koya gritou para ele parar, porque ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de lutar contra ele. Kei desafiou-o a tentar pará-lo em vez disso. Koya continuou a desviar-se dos ataques enquanto se perguntava desesperadamente o que deveria fazer. Uma coisa era certa. Se ele perdesse o controle e fosse derrotado, Mugen apareceria. E esse era o único resultado que ele absolutamente queria evitar. Energia azul acumulou-se na palma da mão de Ka. Depois ele lançou o ataque para frente e ordenou a Kuya que se apressasse e revelasse o seu verdadeiro poder. O seu braço transbordou de energia aterradora. Ele estava a tentar forçar Kuya a expor a sua verdadeira força. Kuya percebeu imediatamente o quão má a situação se tinha tornado. Ele preparou-se para se desviar, mas então ele notou subitamente uma criança parada diretamente no caminho do ataque. Seus olhos arregalaram-se em choque. A criança estava demasiado aterrorizada para sequer se mover. Koya gritou para Ke parar porque havia uma criança ali. Mas Ke não mostrou intenção de parar, forçando Koya a bloquear o ataque com seus antebraços em vez disso. Uma explosão massiva engoliu a área numa luz ofuscante. Quando a fumaça finalmente se dissipou, Ke estava calmamente no meio da destruição. Ele comentou que, por mais que olhasse, Koya definitivamente não era apenas nível 8.
Entretanto, Koya segurava a criança protetoramente nos seus braços. Ele estava furioso com Ke e exigiu saber quais eram realmente as suas intenções. Esse tipo de poder deveria derrotar calamidades e proteger pessoas, que respondeu imediatamente que não. Ele revelou que lutava simplesmente porque era divertido. Para ele, não fazia diferença se o oponente era um humano ou uma calamidade. Tudo o que ele se importava era testar os limites da sua própria força. Furioso, Kuya gritou para ele parar de brincar. Ele declarou que alguém que usava o poder tão arrogantemente não era diferente de uma calamidade, que provocou Koya sugerindo que ele tentasse derrotá-lo se realmente acreditasse nisso. Energia azul condensou-se numa esfera diretamente em frente a Kei. Ele esperava que Koya corresse em sua direção. Koya ficou subitamente confuso quando Kei apareceu muito mais perto do que o esperado para o ataque. Um soco quase o atingiu. Kuya perguntou-se se Kei tinha acabado de se teletransportar. Então Kuya notou a postura de Kei. Ele percebeu que Kei estava prestes a carregar novamente. De repente, Kei fechou a distância tão rapidamente que Kuya mal conseguiu desviar-se a tempo. Ele percebeu que o seu próprio corpo estava a ser arrastado à força para Kei. Então Kei desferiu um pontapé poderoso. Mugen percebeu imediatamente o que estava a acontecer e achou toda a situação divertida. Mugen encorajou Kuya a apressar-se e a morrer logo, para que ele pudesse finalmente assumir o corpo completamente. Desesperado, Kuya despejou toda a sua força no seu punho e lançou um contra-ataque. Ao mesmo tempo, Kei cerrou o punho enquanto a energia azul se acumulava à sua volta. Koya foi apanhado completamente desprevenido. Em vez de ser puxado para Kei desta vez, o seu corpo foi subitamente empurrado com força violenta, fazendo-o bater com força numa parede. Levantou a esfera de energia que repousava na sua palma antes de saltar para o ar. Então ele lançou-a diretamente para Kuya. Kuya mal conseguiu desviar-se antes de aparecer atrás de Kei. Kei questionou por que Kuya continuava a fingir que se continha. No entanto, quando ele se virou, notou imediatamente algo diferente. Ele agora usava uma expressão extremamente séria. Ele de repente avançou. Kuya percebeu que a habilidade de Kei lhe permitia manipular os seus movimentos enquanto disparava rajadas de energia devastadoras. Ele ainda não tinha ideia de que tipo de habilidade era realmente. No entanto, ele notou um detalhe importante. Todas as vezes que Kei cerrava a mão, o corpo de Kuya era movido à força. Por causa dessa percepção, Kuya escolheu engajar-se em combate corpo a corpo em vez disso. Ele deu um soco diretamente em Kei. Explosões de energia explodiram à volta dos seus punhos enquanto os dois trocavam golpes continuamente. Kei comentou que tudo que Kuya fazia era incrivelmente aborrecido. Então ele deu um soco em Kuya diretamente na mandíbula. Um segundo depois ele atingiu-o do lado oposto. Ele agarrou Kuya pela camisa e começou a socá-lo repetidamente sem parar. Kuya podia sentir o quão monstruosamente forte Kei realmente era, e ele rapidamente percebeu que nunca poderia vencer numa luta de punhos pura contra ele. Mas mesmo assim ele ainda conseguia falar. Ele partilhou que sempre fora conhecido como o inútil Hashiko, mas agora finalmente ia mostrar a todos a pessoa em que se tinha tornado. Ele podia lutar agora, e pela primeira vez na sua vida ele acreditava que realmente tinha uma chance. Ele deu outro soco em direção a Kei, mas Kei facilmente agarrou seu punho e disse-lhe que ele tinha absolutamente zero chance de vencer. Com a outra mão, Kei condensou uma quantidade avassaladora de poder. Kuya percebeu instantaneamente o quão má era a situação, então o ataque atingiu diretamente o seu estômago. Uma luz ofuscante consumiu toda a área, depois Kei suspirou desapontado. Ele queixou-se que toda a experiência tinha sido terrível. Ele murmurou que Inoue o tinha enganado porque a luta não tinha sido nada divertida. De repente, no entanto, Kei sentiu uma energia que imediatamente o fez parar de ir embora. Energia escura começou a sair do corpo de Kuya. Mugen tinha recuperado o controle no momento em que Kuya perdeu a consciência. Ka ficou ali atordoado. Mugen olhou para ele e declarou que esperava que Ka o entretivesse devidamente. Então Mugen avisou o Cabeça de Cogumelo para se preparar. Mugen riu alto. Ele estava entusiasmado agora que finalmente era sua vez de brincar. Ka parecia confuso. Ele perguntou-se se Koya se tinha tornado uma pessoa completamente diferente. Mesmo que a aparência fosse em grande parte a mesma, Ka podia dizer que o ser à sua frente já não agia como um humano. Parecia que uma criatura totalmente diferente tinha assumido o controle. Mugen de repente avançou. Os olhos de Kei arregalaram-se em choque quando um corte rasgou seu corpo e sangue espirrou no ar. Por um breve momento, ele genuinamente pensou que tinha sido morto. Ele caiu de joelhos enquanto agarrava o seu lado enquanto Mugen pairava lentamente sobre ele. Mugen comentou que originalmente tinha mirado na cabeça de Kei, mas Kei mal conseguiu desviar-se no último momento possível. Então ele perguntou se Kei ainda conseguia lutar porque conseguia sentir exatamente a mesma coisa vir dele. Alegria. Um sorriso frenético se espalhou lentamente pelo rosto de Akar, saltou subitamente para cima e lançou outro ataque. Mugen declarou que já havia descoberto o segredo por trás da habilidade de Ka. Ele adivinhou que envolvia compressão, como comprimir o próprio espaço ou a matéria. Ka confirmou que Mugen estava certo. A energia se condensou novamente na palma de Kaká, o avisou que se o ataque acertasse, chamá-lo de doloroso não chegaria nem perto de descrever o dano. Os dois se chocaram de frente enquanto seus poderes colidiam em uma explosão ofuscante de energia. Mugen achou genuinamente interessante, comentando que calamidades comuns não possuíam habilidades como essa. Ka foi pego de surpresa. O soco de Mugen atingiu diretamente seu rosto.
O impacto foi tão avassalador que quando K caiu no chão, a própria terra cedeu para dentro. Mugen declarou que habilidades não significavam absolutamente nada diante de um poder avassalador. Ele zombou de Kei dizendo que mesmo que um rato ganhasse chifres, um tigre nunca vacilaria por causa disso. Mesmo deitado no chão, K reuniu seu poder mais uma vez e o arremessou em Mugen. O braço de Mugen foi instantaneamente decepado. Mugen comentou casualmente que o corpo de Kuya realmente pertencia a um ratinho fraco, então seu braço se regenerou. No entanto, o braço restaurado agora parecia monstruoso e desumano. K encarou chocado. Testemunhar aquele nível de regeneração o fez questionar se Kuya ainda era humano. Mugen de repente agarrou K pela camisa, então ele o ergueu direto no ar. Uma violenta explosão de força irrompeu enquanto Mugen arremessava Kei brutalmente no chão. Kei jazia nos escombros e admitiu que Mugen era forte, então ele ativou sua habilidade Santuário Território Absoluto. Uma onda ofuscante de energia inundou toda a área enquanto ele liberava o Território Absoluto. Flutuando na luz avassaladora, K abriu os braços e comentou que essa situação finalmente havia se tornado divertida. Um sorriso imediatamente se espalhou pelo rosto de Mugen enquanto ele declarava que levaria as coisas ainda mais longe. Os dois se encararam enquanto antecipavam o próximo ataque. A multidão assistia em completo terror. Enquanto isso, a recepcionista implorava desesperadamente para que parassem de lutar. De repente, outra figura apareceu. No momento em que a recepcionista viu aquela pessoa, ela imediatamente parou de chorar. No exato instante, Kei e Mugen chocaram-se mais uma vez. Uma explosão massiva irrompeu por toda a área. Eventualmente, a fumaça começou a baixar. Inoue foi revelado parado diretamente entre os dois lutadores, bloqueando ambos os ataques com sua própria energia enquanto separava a força. Inoue exigiu saber o que exatamente eles achavam que estavam fazendo. Tanto que quanto Mugen ficaram atônitos. Inoue ficou ali calmamente enquanto vários ranqueados poderosos se alinhavam atrás dele. Todos eles usavam uma expressão severa, que disse a Inoue para não interferir. Uma mulher em pé atrás de Inuit apontou uma arma semelhante a uma agulha diretamente para Ke e questionou se alguém em sua condição deveria realmente ainda estar se movendo. O olhar aguçado de Ke se voltou para ela. Ela simplesmente o encarou de volta sem medo. Inoue disse firmemente a Kei que já era o suficiente. Ele o avisou que se ele continuasse choramingando, então ele não sairia barato também. Atrás de Inoue, os ranqueados já estavam preparados para sacar suas armas a qualquer momento. Mugen comentou que o Sr. Bom Moço finalmente havia aparecido e observou que fazia muito tempo. Ele declarou casualmente que o garoto não tinha sido suficiente para entretê-lo. Então ele disse a Inoue que eles deveriam finalmente resolver a luta de 6 anos atrás. Ele até acrescentou que não se importava se todos eles decidissem pular nele junto. Mugen estava ficando completamente animado, mas de repente, ele estalou a língua com irritação. Ele reclamou que o corpo era incrivelmente frustrante de usar. Naquele momento, Kuya percebeu que havia recuperado o controle novamente. Seu corpo quase desabou no chão, mas Inui o pegou antes que ele pudesse atingir o solo. Inui olhou calmamente para Kuya e lembrou-se de que ele era o mesmo garoto que uma vez perguntou como poderia se tornar um dos números, então a realização finalmente se consolidou. Inui carregava Kuya em seus braços. No entanto, alguém de repente lhe disse para esperar. Kei declarou que o garoto era sua presa e que ele não tinha intenção de entregá-lo. Inoue calmamente lhe disse para sair do caminho. Ele explicou que os números decidiriam mais tarde o destino de Kuya, juntamente com a punição de Kei também. Kei ficou confuso com essa declaração. Inoue explicou que ele só queria confirmar se Koya estava realmente do lado deles, mas de alguma forma a situação se transformou em um desastre completo. Ele declarou que esta era uma violação grave dos regulamentos e avisou Kei que ele também seria responsabilizado. Kei respondeu desdenhosamente que essas regras só existiam porque eram convenientes para pessoas como Inuit. Inuit respondeu que Kei deveria se apressar e ficar do lado poderoso o suficiente para impor sua própria conveniência aos outros. Com isso, Inuit se virou e foi embora. Kuya lentamente recuperou a consciência. Ele perguntou onde estava. Para sua surpresa, ele se encontrou amarrado a uma cadeira de metal, com as mãos e o pescoço firmemente presos. Inoue ficou diante dele e declarou calmamente: "Então você finalmente acordou." Koya conseguiu um pequeno sorriso ao vê-lo. Inoue continuou, explicando que Koya havia se envolvido em um duelo não autorizado entre ranqueados, causando destruição massiva a estruturas próximas, e até resultando em baixo. Como resultado, Inui declarou que Kuya estava sendo sentenciado à morte por execução. Os olhos de Kuya se arregalaram em choque e medo. Na sede da Associação dos Números, Kuya Kamikami sentou-se contido em uma cadeira. Ele estava completamente chocado. Uma figura semelhante a um ceifador apareceu diante dele. Inoue anunciou friamente que a execução de Kuya agora começaria e ordenou a Kurusu que executasse a sentença. Koya ficou sem palavras. O homem de óculos disse calmamente a Koya para não ressentir dele porque ele estava meramente seguindo ordens. Koya pensou desesperadamente que eles absolutamente não poderiam fazer isso por causa de Mugen vivendo dentro dele. Ele implorou para que Inuit ouvisse e gritou que eles absolutamente não poderiam executá-lo. Ele tentou explicar que se ele morresse, a calamidade selada dentro dele seria liberada. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, um corte repentino cortou o ar. As correntes que prendiam Koya foram instantaneamente cortadas e caíram no chão. Koya olhou confuso. Inoue já havia confirmado a verdade.
Ele se desculpou por ter sido rude com Koya, explicando que precisava que Koya admitisse pessoalmente a verdade antes que ele pudesse prová-la adequadamente. Kuya tentou dizer algo, no entanto Inoue o interrompeu e falou para as câmeras de CCTV em vez disso, perguntando se eles já tinham visto o suficiente. Ele explicou que as violentas rampagens de Koya até agora haviam sido causadas pela calamidade que vivia dentro dele. Então ele perguntou se eles ainda pretendiam continuar com a execução. Um oficial do governo, falando pela câmera, declarou que deixariam o assunto inteiramente nas mãos de Inuit. No entanto, se outro incidente acontecesse, o próprio Inuit seria responsabilizado. Inuit respondeu calmamente que ele estava bem com isso porque assumir a responsabilidade era o dever dos adultos. Então ele comentou casualmente que alguns adultos pareciam extremamente ansiosos para evitar a responsabilidade. O oficial lembrou que o governo estava fornecendo à Associação dos Números um orçamento enorme e ordenou que eles criassem rapidamente um mundo livre de calamidades. Inui simplesmente reconheceu a ordem com uma reverência respeitosa. Assim que a reunião terminou, Kurusu se preparou para sair da sala. Inui o notou silenciosamente. Kuya finalmente percebeu que o homem era Akikyo Kurusu, o ranqueado número 2 entre os números. Kurusu declarou que era uma pessoa muito ocupada. Kuya então notou a garota ao lado deles mascando chiclete casualmente, e percebeu que ela era Mitsumi Shinomai, a ranqueada número 10 entre os números. Ele ficou surpreso que houvesse realmente 3 membros dos números reunidos na mesma sala. Kurusu comentou que até a menor incerteza deveria sempre ser eliminada. Expressou firmemente sua crença de que o garoto ainda deveria ser executado. Com isso, ele fechou a porta silenciosamente atrás dele. Mitsumi estalou a língua e reclamou que Kurusu era muito convencido. Inoue o defendeu apontando que Kurusu ainda brincava com seu pequeno ato e até usava suas habilidades para ajudá-lo. É por isso que ele realmente gostava dele. Ele agradeceu a Mitsumi por ficar, mas ela imediatamente anunciou que também estava saindo. Depois Inui voltou sua atenção para Kuya Kamikami. Inui comentou que esta já era a terceira vez que ele salvava Kuya. Ele se desculpou por não o ter reconhecido antes. Kuya ficou chocado que Inui realmente se lembrasse dele. Kuya então perguntou como Inui descobriu que havia uma calamidade vivendo dentro dele. Inui alegou que ele simplesmente tinha um olfato muito bom, e Kuya carregava o cheiro de uma calamidade. Kuya ficou chocado com aquela resposta. Inui também mencionou as drásticas mudanças na aparência e personalidade de Kuya. Ele afirmou que obviamente aquilo não estava acontecendo por vontade própria do Kuya, e ele também não conseguia acreditar que fosse apenas algum tipo de habilidade. Além disso, quando Inui conheceu Kuya no dia anterior, ele não cheirava calamidade nenhuma. E Kuya também estava presente no prédio abandonado em Shibuya quando a calamidade apareceu pela primeira vez. Levando todos esses detalhes em consideração, Inoue concluiu que uma calamidade estava de alguma forma interferindo em Koya, embora admitisse que só estava meio convencido porque a situação em si era completamente sem precedentes. Então ele pediu para que lhe contassem tudo. Ele prometeu a Koya que estava do lado dele. Ouvir essas palavras fez um calor se espalhar pelo peito de Koya, lágrimas brotaram em seus olhos. Depois de tudo o que aconteceu, ele ficou aliviado por finalmente conhecer o Inuit que ele admirava há tanto tempo. Ele estava genuinamente feliz por ter ido até lá. Kuya confessou que uma calamidade realmente residia dentro dele. Ele explicou que mais cedo naquele dia, ele tinha sido atacado por uma dentro do metrô. Depois disso, mais calamidades começaram a se reunir ao redor dele. Inoue mencionou ter ouvido que Kuya tinha exterminado todas elas. Kuya admitiu que parecia capaz de usar uma parte do poder da calamidade. Então Kuya se lembrou da coisa importante que ele originalmente queria lhe dizer. Estava prestes a confessar quando uma criatura ameaçadora irrompeu subitamente na sala. Um homem usando um casaco de pele apareceu. Ele cumprimentou Inuit antes de questionar quando exatamente a cidade tinha se tornado algum tipo de ponto de encontro para calamidades. Ele casualmente mencionou que já tinha matado 3 delas a caminho dali. Então ele apontou que a própria sala também cheirava calamidade. Seu olhar pousou imediatamente em Koya, e instantaneamente ele soube que Koya era o culpado. No batimento cardíaco seguinte, ele lançou um ataque contra Koya. Koya imediatamente vomitou no chão com o impacto. Inoue ficou preocupado com ele. Ele exigiu saber o que Taejo achava que estava fazendo. Inoue disse a ele para olhar com mais atenção de novo, porque Koya ainda era humano. Koya reconheceu o homem imediatamente. Era Taejo Tsumeragi, o quarto dos números. Taejo rapidamente percebeu que Koya era o chamado moleque da calamidade que supostamente tinha sido condenado à morte. Ele questionou por que o garoto ainda estava vivo. Inoue calmamente respondeu que eles tinham decidido poupá-lo. Teo imediatamente perguntou se essa era apenas mais uma das decisões unilaterais de Inoue. Ele apontou que assuntos importantes como esse deveriam ser discutidos entre todos os números juntos. Inuit o corrigiu e esclareceu que os números reunidos já tinham chegado a uma decisão. Ele acrescentou que se eles ficassem esperando por pessoas não confiáveis como Teo, então nada jamais seria decidido. Ele até admitiu que estava honestamente surpreso que Teo tivesse se dado ao trabalho de aparecer em primeiro lugar. Teo tomou essas palavras como permissão para expressar sua opinião. Ele imediatamente declarou uma sentença de morte para o moleque que cheirava a calamidade. Então ele avançou novamente enquanto anunciava que a execução aconteceria ali mesmo naquele momento. Kuya observou Teo avançar direto em sua direção.
O ataque desencadeou uma explosão massiva. Kuya simplesmente se preparou para o impacto. No entanto, quando ele lentamente abriu os olhos novamente, ficou chocado ao ver Teo preso no chão enquanto Inoue torcia seu braço atrás das costas. Inuit afirmou firmemente que a decisão já tinha sido tomada. Teo se libertou com força antes de gritar furiosamente com Inuit para não olhá-lo de cima. Ele acusou Inuit de sempre agir exatamente da mesma maneira desde o começo, sorrindo constantemente enquanto tomava todas as decisões importantes sozinho. Inuit calmamente disse a ele para ouvir com atenção. Ele explicou que o objetivo final deles era vencer a guerra contra as calamidades que apareciam sem parar e restaurar o mundo pacífico que a humanidade possuía. Ele enfatizou o quão valiosa a existência de Kaguya poderia se tornar por causa de sua habilidade única de coexistir e se comunicar com calamidade. Inoue sugeriu que Kuya um dia poderia se tornar a luz capaz de resolver tudo. Teo zombou da ideia. Ele questionou como alguém que parecia personificar todas as fraquezas do mundo poderia se tornar a esperança da humanidade. Kuya deu um passo à frente e admitiu que não era alguém especial. Ele confessou que tinha permitido de bom grado que uma calamidade entrasse em seu corpo, e honestamente não tinha ideia do que poderia acontecer com ele eventualmente. Essa era a razão pela qual ele tinha ido até lá em primeiro lugar, porque ele não conseguia mais lidar com tudo sozinho. Então ele fez um pedido sério a Inuit. Ele pediu que se ele fosse um dia totalmente possuído pela calamidade e começasse a machucar pessoas inocentes novamente, ele queria que Inuit matasse a ele e a calamidade junto. Kuya curvou profundamente a cabeça. Teo pareceu genuinamente surpreso com aquelas palavras. Até Inuit ficou sem palavras por alguns momentos. Eventualmente, Inoue deu um tapinha gentil na cabeça de Kuya e comentou que simplesmente ser capaz de dizer aquelas palavras já provava o quão forte ele realmente era. Com um sorriso caloroso, Inoue disse a Kuya para deixar tudo com ele e prometeu que faria absolutamente tudo o que fosse possível para evitar que aquele futuro acontecesse. Kuya ficou profundamente comovido. Teo perguntou a Inoue se ele realmente pretendia se tornar amigo de Calamidade. Ele rejeitou completamente tanto os ideais de Inoue quanto os garotos diante dele. Ele acreditava firmemente que cada calamidade tinha que ser exterminada. Caso contrário, a humanidade nunca teria um futuro. Inoue comentou que ganhar a compreensão das pessoas era realmente difícil. Kuya só conseguiu responder com uma pequena risada. Inoue então declarou que não adiantava dar falsos confortos a Kuya, então ele decidiu dizer a verdade diretamente. Kuya nunca mais seria capaz de voltar à sua vida antiga. A partir daquele momento, Kuya acompanharia um dos números. Kuya respondeu que já tinha se preparado para algo assim, embora logo reagisse com surpresa depois. Inoue explicou que os números eram um grupo cheio de excêntricos completos, o que significava que Kuya definitivamente teria dificuldades em lidar com ele. Então Inuit observou Kuya cuidadosamente por um momento, e calmamente declarou que algo nele simplesmente não era adequado. Mais tarde, Kuya vestiu um uniforme novinho em folha. Era o uniforme oficial da Associação dos Números distribuído aos candidatos. Inoue queria que Kuya o usasse, e Kuya declarou em voz alta que o usaria para sempre sem nunca tirá-lo. Inoue se desculpou por não ter respondido à pergunta anterior de Kuya sobre como alguém se tornava um dos números. Ele explicou que não estava no topo apenas por esforço. Ele estava lá por causa de resultados obtidos ao derrotar mais calamidades e salvar mais pessoas do que qualquer um. Então ele disse a Kuya para produzir resultados também, e provar que ele poderia se tornar mais útil para a humanidade do que qualquer um. Kuya imediatamente gritou um sim enérgico e determinado. Naquela noite, Kuya recebeu uma mensagem de texto de Inuit informando que uma calamidade tinha aparecido, e para essa missão ele acompanharia o problema entre os números, o número 4, Teo. Embora Kuya já entendesse o quão difícil Teo era depois de conhecê-lo no dia anterior, ele ficou ainda mais surpreso depois de pesquisar mais sobre ele. Durante seus dias de estudante, Teo tinha sido deserdado pelos pais e subiu ao sucesso com nada além de suas próprias habilidades. Agora ele administrava casas de show, casas de hostess e restaurantes pela cidade. Ele carregava o título de Imperador da Noite. Quando Kuya finalmente chegou ao local da missão, Teo o cumprimentou dizendo que estava feliz que Kuya tinha conseguido chegar lá, porque se Kuya tivesse chegado um segundo mais tarde, Teo já o teria matado. Assustado, Kuya imediatamente chamou seu nome. No entanto, Teo de repente avançou direto em sua direção, declarando que ainda pretendia matá-lo de qualquer maneira. Teo o chamou de Calamidade. Kuya ficou chocado. Ele mal conseguiu desviar do ataque. Mesmo assim, o golpe ainda o arranhou. Kuya desesperadamente disse a Teo para esperar. No fundo, ele se perguntou se Teo o odiava por causa da calamidade vivendo dentro dele. No entanto, Teo revelou que a verdadeira razão era porque Kuya continuava abanando o rabo para Sika Inoue. Isso confundiu completamente Kuya. Ele se lembrou de como Teo e Inoue discutiam constantemente no dia anterior, e começou a se perguntar que tipo de história os dois compartilhavam. Teo então declarou que mesmo que Inoue tivesse decidido poupar Kuya, ele pessoalmente nunca o reconheceria até que ele julgasse o garoto com seus próprios olhos. 15 minutos restavam antes do aparecimento da calamidade. Teo exigiu que Kuya provasse seu valor. Caso contrário, ele o mataria ali mesmo, no local. Kuya apontou que duelos não autorizados entre ranqueados eram proibidos e questionou o que Inuit pensaria se visse isso acontecendo. Teo completamente ignorou a menção de Inuit porque ele não tinha intenção de obedecê-lo. Ele declarou ousadamente que ele mesmo era a regra.
Restavam 14 minutos. Teo perguntou a Kuya se ele realmente tinha tempo para ficar batendo papo. Kuya pensou cuidadosamente. Então, percebendo que não podia se dar ao luxo de morrer ali, ele se preparou para lutar. Ele declarou que se tornaria o oponente de Kuya. Enquanto isso, de volta à sede da Associação dos Números, Inui estava pensativo. Mitsumi questionou se realmente era uma boa ideia mandar Koya em uma missão tão cedo. Ela temia que juntar Koya com Taiyo por 2 dias seguidos só resultaria na morte dele. Inui respondeu que não era ele quem decidia as designações. Mesmo assim, ele acreditava que Teo já era um adulto crescido e saberia onde traçar a linha. Ele acrescentou que estava pessoalmente interessado no potencial que Koya possuía. Mitsumi perguntou se era por causa da calamidade que vivia dentro dele. Inui respondeu que não era. Ele explicou que o que realmente o interessava era o próprio Kuya, o fato de ele ainda não ter sido completamente consumido pela calamidade. Inui comentou que Kuya parecia estar escondendo algo especial, mesmo que o próprio Kuya ainda não tivesse percebido. De volta ao local da missão, Kuya desferiu um soco poderoso em Teo. Teo desviou calmamente do ataque, então contra-atacou imediatamente. Kuya percebeu instantaneamente o quão dolorido o golpe foi. Teo era incrivelmente forte, e Koya mal conseguia acompanhá-lo. Mesmo assim, Koya acreditava que ainda poderia conseguir um contra-ataque de alguma forma. Ele pensou que conseguiria superar isso até que seu corpo de repente começou a se sentir estranho. Kuya olhou para os cortes que cobriam seus braços. Teo riu dele. Então ele revelou que sua habilidade envolvia toxinas e veneno. Uma janela de status apareceu diante de Kuya, revelando o nível de Kuya como 8100. Kuya desabou no chão, contorcendo-se de dor. Teo sorriu enquanto observava Kuya sofrer. Ele esperava que até o menor movimento causasse a Kuya uma agonia insuportável. De repente, o sistema notificou Kuya sobre sua habilidade, Despertar Ilimitado, e então a exibição da habilidade de repente ficou em branco. Os olhos de Koya mudaram e começaram a brilhar em azul. Teo revelou que sua habilidade se chamava Toxina. Em termos simples, ele controlava o próprio veneno. O veneno liberado de seu corpo destruía nervos, músculos e cada célula que tocava. Zombeteiramente, ele perguntou a Kuya se doía. Teo zombou e alegou que a dor deveria ter sido tão insuportável que Kuya não conseguiria mover nenhum dedo. Ele pisou diretamente no peito de Kuya e friamente comentou que os olhos de Inui eram verdadeiramente inúteis. Segundo ele, não havia como alguém como Kuya se tornar a esperança da humanidade. Então ele perguntou ao pirralho da calamidade se ele tinha alguma última palavra. No entanto, após notar que Kuya nem conseguia falar porque sua traqueia estava bloqueada, Teo simplesmente mandou que ele morresse quieto assim. Quando Teo se virou para ir embora, Kuya de repente o advertiu para não insultar Inui. Teo parou imediatamente, surpreso. Kuya declarou fracamente que a dor não era novidade para ele, pois já havia experimentado sofrimento mais do que suficiente em sua vida. Para ele, esse nível de dor não era nada, então Kuya lentamente se forçou a ficar de pé novamente. Teo o encarou em completa descrença. O veneno deveria ter sido poderoso o suficiente para matar instantaneamente até um elefante. Naquele momento ele percebeu que aquele garoto era definitivamente anormal. Teo repetiu as palavras anteriores de Koya sobre não insultar Inui. Ele insistiu que estava apenas falando a verdade, pois ninguém mais entendia a verdadeira natureza sombria de Inuit. Kuya gritou para ele parar de falar. Ele declarou que Inuit foi a primeira pessoa que já reconheceu sua existência, então ele nunca toleraria que alguém o insultasse. Teo advertiu Koya que fé cega como essa era perigosa. De repente, ele ativou uma técnica conhecida como Plutro Snow, Cinzas da Morte. Partículas brancas começaram a cair lentamente do céu. Kuya olhou confuso enquanto encarava a neve. Então, do nada, pássaros morreram no ar e caíram no chão. Kalia ficou ali, pasmo. Só então ele percebeu que a própria neve era venenosa. Sangue imediatamente começou a escorrer de seus olhos. Era uma nevasca mortal que tirava vidas implacavelmente. Não se parecia com nada menos que uma arma de destruição em massa. E para Teo, essa força destrutiva avassaladora representava o verdadeiro poder dos números. Kuya desabou de cara em uma poça de seu próprio sangue, enquanto Teo calmamente explicava que nenhuma criatura viva jamais havia sobrevivido a esse ataque antes. Ele havia enterrado inúmeras calamidades usando essa mesma habilidade. Teo reclamou amargamente que todos só elogiavam Inui enquanto rotulavam suas próprias habilidades como perigosas e incontroláveis. Ele acrescentou que Inui constantemente mantinha tudo sob controle e impunha restrições a todos ao seu redor. Nem mesmo Teo estava isento. Então Teo olhou para Kuya novamente e imediatamente questionou por que ele ainda estava de pé. Aparentemente, Kuya havia se movido para trás dele de alguma forma. Teo se perguntou se Kuya possuía resistência a veneno, ou se seu corpo estava de alguma forma produzindo anticorpos e se desintoxicando em tempo real. No final, ele concluiu que nenhum ser humano normal deveria ser capaz de algo assim. Ele questionou se esse poder vinha da calamidade que vivia dentro de Kuya, ou de algo totalmente diferente. Uma tela de status apareceu de repente. Ela identificou Kuya Kamikami sem habilidade nível 8 e o posto de despertar. A parte mais suspeita era o fato de ainda não haver nenhuma habilidade listada. Kuya declarou firmemente que nunca mais entregaria seu corpo a Mugen. Com intensa determinação queimando em seus olhos, ele gritou que absolutamente não podia morrer ali.
Teio sorriu selvagemente e comentou que Kuya era a primeira pessoa que já havia se levantado depois de ser envenenado por ele. Ele exclamou que a própria existência de Koya era completamente insana. Os dois imediatamente se chocaram novamente e sua batalha se intensificou rapidamente. Naquele exato momento, a contagem regressiva finalmente chegou a 0. Um portal se estilhaçou de repente, então uma criatura azul grotesca se manifestou diante dele. Tanto Koya quanto Taio mudaram instantaneamente sua atenção para o monstro e gritaram para ele sair do caminho. Os dois se moveram com velocidade explosiva e rasgaram a criatura juntos. Uma onda de choque massiva irrompeu por toda a vizinhança. Segundos após matar a calamidade, ambos correram um contra o outro novamente, liberando ondas de energia flamejante. Gritando ferozmente, eles arremessaram seus punhos um contra o outro. No entanto, um anúncio alto ecoou por toda a área. A transmissão de emergência informou a todos os residentes próximos que a calamidade já havia sido subjugada com sucesso, e que a zona restrita havia sido oficialmente levantada. O anúncio se repetiu novamente. Teio parecia desapontado. Ele reconheceu que Koya havia conseguido sobreviver contra ele. Inesperadamente, Teio convidou Koya para trabalhar sob ele. Koya ficou completamente pego de surpresa pela oferta. No entanto, ele recusou. Ele escolheu confiar em Inui. Teio simplesmente respondeu que não importava de qualquer maneira. Ele apenas enfatizou que já havia avisado Koya. Então ele se afastou silenciosamente. Koya refletiu que no final ele ainda não havia descoberto a verdade por trás de tudo. Ele continuou se perguntando o que exatamente estava acontecendo com Inui. A partir daquele dia, o número 4, Kozuki Tel, não era mais reconhecido como um dos números, e seus paradeiros eventualmente se tornaram desconhecidos. Inui recebeu as notícias sobre Teio. Inui pediu desculpas e admitiu que nunca imaginou que Teio agiria daquela maneira. Ele se culpou por não ter previsto o que aconteceria. No entanto, Kuya imediatamente disse a ele que ele não precisava se desculpar por nada disso. Inui respondeu que os erros cometidos dentro de sua organização ainda eram, em última análise, sua responsabilidade. Então, como irmão mais velho de Tel, ele pediu desculpas mais uma vez. Kuya congelou em choque completo depois de ouvir que os dois eram realmente irmãos. Inui perguntou casualmente se ele nunca havia mencionado isso antes. Então ele confirmou calmamente que ele e Tel eram de fato irmãos. Kuya apontou que a informação nunca havia sido revelada publicamente, nem mesmo aos próprios fãs de Inui. Inui respondeu que pessoalmente não tinha problema em tornar isso público, mas acreditava que Tel teria odiado. Ele admitiu que nunca conseguiu entender de verdade seu irmão mais novo e se referiu amargamente a si mesmo como um irmão mais velho fracassado. Então Inui perguntou se Tel tinha dito algo sobre ele durante a missão. Kuya lembrou que Tel falou sobre a natureza sombria oculta de Inui e até o convidou para trabalhar com ele. Mas no final, Koya simplesmente respondeu que Tel não tinha dito nada de verdade. Inui reconheceu a resposta em silêncio antes de informar Koya que ele havia subjugado com sucesso a calamidade e completado a missão. Então, com um sorriso calmo, ele convidou Kuya para voltar para casa. Kuya Kamikami ficou em frente ao prédio da sua escola e reconheceu em silêncio que fazia muito tempo que não voltava ali. Mais cedo, Inui o instruiu a voltar para a escola. Kuya hesitou e apontou que poderia ser perigoso porque calamidades naturalmente se reuniam ao redor dele agora. Inui questionou se isso era realmente um motivo para evitar ir, especialmente quando Koya ainda precisava lidar com os procedimentos de desligamento e coletar seus pertences. Então ele perguntou se Kuya realmente não queria encontrar seus professores ou se despedir de seus amigos. Ele assegurou a Kuya que cuidaria pessoalmente de todos os arranjos, então Kuya não precisava se preocupar com calamidades aparecendo. Inui então instruiu Shizuka a preparar tudo. Shizuka o assegurou com confiança que ela cuidaria de todos os arranjos adequadamente. Inui simplesmente disse a Kuya para aproveitar seu último dia na escola. Parado sozinho nos portões da escola, Kuya pensou consigo mesmo que Inui era genuinamente gentil. No entanto, ele pessoalmente não tinha muitas boas lembranças ligadas à escola. De repente, alguém gritou seu nome por trás dele. Assustado, Kuya se virou e viu o professor Okabe. Kuya imediatamente se lembrou de como Okabe uma vez o chamou de fracasso e uma desgraça para a escola, até ordenando que ele recomeçasse do zero. O professor parecia que ia dizer algo, mas Kuya de repente soltou um pedido de desculpas por ter faltado sem permissão. Inesperadamente, o professor caiu na gargalhada e disse que não era problema nenhum. Ele até acrescentou que Kuya se tornou o orgulho da escola. Kuya ficou ali completamente pasmo. Os outros alunos logo notaram também e imediatamente o reconheceram como candidato dos números. Animados, eles gritaram que ele era o mesmo candidato dos números que eles tinham visto nas notícias. Eles falaram sobre como Kaguya e Kozuki Teio tinham eliminado com sucesso uma calamidade juntos. Kaguya não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Ele rapidamente pesquisou online e confirmou que a notícia era realmente real. Uma multidão instantaneamente se reuniu ao redor dele e começou a fazer perguntas intermináveis sobre os números. Kuya respondeu que ele pessoalmente conheceu Inui, o que imediatamente deixou todos ainda mais animados. Então, de repente, alguém forçou a passagem pela multidão. Um homem encarou Kuya e exigiu saber se ele era aquele bastardo Hashiko. Koya o reconheceu como um dos homens de Tamba e mencionou cautelosamente que tinha ouvido que Tamba estava hospitalizado no momento. O homem descartou e disse a Koya para não falar de alguém que nem estava ali.
então sua atitude de repente se tornou amigável ao dizer a Kuya que ele era incrível agora, então não parecia certo chamá-lo de Hachiko mais. Ele sussurrou baixinho que era na verdade um grande fã de Mitsumi e perguntou a Kuya se ele poderia conseguir um autógrafo dela para ele de alguma forma. Kuya respondeu que tentaria, já que já tinha conhecido antes. O homem ficou extremamente animado depois de ouvir isso. Kuya se sentiu completamente sobrecarregado pela mudança repentina de tratamento. Mais tarde, ele assistiu às aulas e conversou casualmente com seus colegas. Então ele participou de atividades esportivas e surpreendentemente se saiu bem nelas. Ele até almoçou com seus amigos. Pela primeira vez, isso fez perceber que a escola era realmente divertida. Enquanto Kuya refletia sobre tudo, ele percebeu que, embora nunca tivesse gostado de verdade da escola em si, ela ainda tinha sido o único lugar onde ele já se sentiu pertencente. Agora, ele nunca mais poderia voltar para aquela vida comum. De repente, um veículo preto freou bruscamente bem na sua frente. Kuya e os outros olharam chocados. Shizuka saiu do carro e o informou que tinha vindo buscá-lo. Ela explicou que Inui o esperava no quartel-general dos números por causa de um assunto urgente. Kuya a reconheceu imediatamente como a secretária de Inui. Então, num piscar de olhos, o carro acelerou. Seus colegas de classe assistiram maravilhados enquanto comentavam o quão legal tudo parecia. De volta ao quartel-general dos números, Inuit cumprimentou Kuya calorosamente e perguntou como tinha sido a escola. Kuya parecia um pouco indisposto, mas respondeu rapidamente que não era nada sério. Então ele mencionou como todos de repente o mimavam agora, algo que teria sido impossível antes do incidente da calamidade. Ele admitiu que o sentimento era estranhamente complicado. Inoi comentou que Koya ainda era pessimista como sempre. Ele acrescentou que se estivesse na posição de Koya, provavelmente apenas aceitaria aquele poder como sua própria habilidade. Koya imediatamente se inflou e argumentou que realmente era sua habilidade, e a maneira exagerada como ele reagiu fez ambos rirem juntos. Depois, Inoi explicou que Koya continuaria acompanhando os números a partir de agora. Ele o advertiu que os números eram cheios de pessoas ainda mais excêntricas do que Tail, o que significava que as lutas de Koya estavam apenas começando. Então Inui perguntou se Koei conseguiria realmente acompanhar todos eles, ao que Koei respondeu confiantemente que sim. Koei então perguntou sobre a situação de emergência. Inui olhou para Shizuka e pediu que ela explicasse tudo em vez disso. Shizuka informou Kuya que eles primeiro fariam um pouco de estudo antes de entrar no tópico principal. Ela explicou que as calamidades se originavam de outro mundo, e quanto mais forte uma calamidade era, mais tempo levava para se transferir completamente para o mundo dele. Depois de notar a reação de Kaoya, ela perguntou qual era o problema. Kaoya casualmente respondeu que o desenho que ela usou era fofo. Shizuka imediatamente corou e apressadamente disse a ele para se concentrar adequadamente. Ela continuou explicando que para transferências de portão avançadas ou de nível superior, o tempo de transferência restante apareceria como um contador visível. O mecanismo básico era simples. Assim que o número chegasse a zero, uma calamidade se manifestaria. Passando para o tópico real, Shizuka perguntou se Koya tinha ouvido falar do portão que apareceu em Yokohama. Koya confirmou que tinha visto a notícia. Era um portão misterioso de onde nada havia emergido. Shizuka explicou que originalmente havia sido classificado como um portão avançado por causa de seu tempo de transferência. Então a associação destacou indivíduos de alta classificação nas proximidades em preparação para calamidades de nível avançado. No entanto, mesmo depois que a contagem regressiva chegou a zero, nada apareceu do portão. Por causa disso, a associação continuou monitorando-o de perto. Mas apenas momentos antes, finalmente houve movimento dentro do portão. Kuya imediatamente perguntou se uma calamidade havia emergido, mas em vez de um monstro, o que saiu foi uma névoa negra. Kuya reagiu em completo choque. Shizuka explicou que todos os sistemas de comunicação e sinais de rádio na área circundante haviam sido completamente interrompidos. Como a visibilidade dentro da névoa era quase inexistente, ninguém sabia o que estava realmente acontecendo dentro da zona. Inuit acrescentou que havia casos muito pouco semelhantes para que eles pudessem analisar adequadamente a situação. Como precaução, eles decidiram despachar os números caso uma calamidade de grau especial eventualmente aparecesse. Isso significava que Kuya, junto com os números, iria imediatamente para o local para investigar a área e resgatar os membros da equipe presos lá dentro. Sua missão era selar o próprio portão. Kuya se perguntou em silêncio se selar um portão era realmente possível. Parecia uma missão incrivelmente difícil. No entanto, os números possuíam especialistas em selamento de portões, e esses indivíduos já estavam a caminho do local. De repente, alguém invadiu a sala. Um homem tropeçou para dentro coberto de sangue e apoiado pesadamente em uma muleta. Ele pediu desculpas a Inoue e alegou que a calamidade o tinha vencido, então ele não poderia mais continuar a missão. Ofegando pesadamente, ele declarou que deixaria o resto em suas mãos. A mandíbula de Koya instantaneamente caiu, então o homem desabou no chão. Koya imediatamente reconheceu o homem ferido como Sasaragi, um dos números. Ele gritou urgentemente para alguém chamar tratamento médico imediatamente. No entanto, Kuya ficou confuso quando notou a expressão completamente calma de Inoue. Inoue simplesmente disse a Sasaragi para parar de brincar porque ele lutava dramaticamente assim todas as vezes. Kuya olhou confuso. Sasaragi soltou um suspiro cansado, então de repente ele se levantou perfeitamente bem como se nada tivesse acontecido. Kuya ficou completamente pasmo. Sasaragi nunca tinha sido realmente ferido. Ele simplesmente resmungou que tudo era irritante.
Então ele olhou para Koya e perguntou quem exatamente ele era. Ele mencionou que o rosto de Koya parecia estranhamente familiar. E de repente ele lembrou. Sem aviso, Sassuragi começou a se debater dramaticamente pelo chão. Ele reclamou que até pensar, ficar em pé e sentar parecia esforço demais. Aí ele perguntou mais uma vez quem seria aquela criança. Koya se apresentou direito. No momento em que Sassuragi ouviu o nome, ele logo percebeu que era a mesma pessoa que a associação andava alardeando tanto. Ele imediatamente disse para não o arrastarem para essa confusão, porque parecia muito chato para ele aguentar. Sassuragi então perguntou a Inui o que exatamente estava acontecendo e se ele deveria ir para Yokohama agora. Inui calmamente o designou para a missão. Sassuragi acompanharia Koya para selar o portão, ensinando tudo o que ele precisava saber. Koya ficou totalmente surpreso com a decisão, mas Sassuragi parecia ainda mais chocado que ele, e sua reação saiu como um longo e confuso não, ele recusou na hora. Ele exigiu saber por que tinha que aceitar uma tarefa tão inacreditavelmente chata. Inui calmamente disse para ele parar de choramingar e explicou que guiar candidatos era parte dos deveres oficiais dos números. Em pânico, Sassuragi argumentou que guiar significava que ele teria que pensar por si mesmo e tomar decisões pessoalmente. Aí ele continuou rolando no chão, fazendo um escândalo porque tudo aquilo parecia trabalho demais. Completamente apavorado, Koya se perguntou o que havia de errado com aquele cara. Um helicóptero sobrevoou Yokohama em direção a uma enorme névoa negra cobrindo a área. A porta aberta, Koya chamou Sassuragi ao avistar a névoa e confirmou que o lugar inteiro estava cercado por ela. Dentro do helicóptero, Sassuragi gritou que estava apavorado porque tinha medo de altura e implorou desesperadamente para ir para casa. Kuya gritou que nunca tinha ouvido falar de um número ter medo de altura e chamou isso de totalmente chato. Sassuragi argumentou que descartar isso era discriminação contra os números. Enquanto Kuya dizia para ele parar de falar besteira, Sassuragi desabou no assento e alegou que estava perdendo a consciência de medo. Kuya o observou adormecer. Isso fez se perguntar se ele estava realmente bem. Os dois ficaram diante da névoa negra. Kuya comentou que parecia ainda mais sinistra de perto. A missão deles era resgatar os ranqueados, subjugar a calamidade e fechar o portão. Quando Kuya perguntou se ele realmente conseguiria fechar, Sassuragi de repente alegou que estava sofrendo de desnutrição, distensão muscular e fratura craniana, enquanto tirava um soro intravenoso. Ele estava realmente exagerando. Kuya gritou em choque e exigiu saber por que ele tinha aquilo com ele. Sassuragi deitou-se em um banco próximo e disse fracamente que deixaria o resto com Kuya. No fundo, Kuya sabia que ele estava fingindo. Ele questionou por que alguém como ele pertencia aos números. Ele então concluiu que tinha que lidar com a situação sozinho. Diferente das calamidades anteriores, essa névoa negra era completamente desconhecida. No começo ele duvidou de si mesmo, então ele decidiu que tinha que fazer isso pelo bem de Inui, que o havia reconhecido. Determinado, Koya declarou que conseguia antes que a névoa o engolisse de repente. Do lado de fora, Sassuragi descansava confortavelmente no banco com seu soro e murmurou que estava feliz por ter dormido. Chocado, Koya de repente se viu arrastado para dentro da névoa. O interior era completamente escuro. Ele mal conseguia ver nada. Ele se perguntou se a equipe de vanguarda também tinha sido arrastada assim. De repente algo tentou atacá-lo, Koya desviou imediatamente. Ele ficou surpreso com o que viu em seguida. Havia incontáveis mãos monstruosas. Ele se perguntou se a própria névoa negra era a calamidade. Ele ativou sua habilidade, Despertar Infinito. Ele desviou dos ataques, tentou socar, mas percebeu que não estava acertando nada. Ele imaginou que era porque a criatura era feita de névoa. Seus olhos se arregalaram em choque. Uma força massiva o atingiu e o arremessou para trás. Ele levantou a guarda contra a onda de choque, mas de repente uma mão escura gigante agarrou seu corpo e o imobilizou completamente. As mãos com garras o cercaram enquanto ele percebia que a calamidade podia atacá-lo livremente enquanto seus próprios ataques não conseguiam acertar. A calamidade o sobrecarregou com ataques implacáveis. Ele cerrou os dentes em frustração e comentou o quão irracional a situação era. Ele se libertou à força e decidiu recuar. Ele percebeu que era tolice lutar de frente no território inimigo. Ele acrescentou que lutar sem conhecer as características do oponente era além de estúpido. A névoa negra continuou perseguindo-o. Ele decidiu esperar e observar. Enquanto isso, Sassuragi parecia confortável no banco. Ele se perguntou se Kuya já tinha fugido. No entanto, ele rapidamente percebeu que isso não estava acontecendo, e que Kuya claramente estava mirando em algo. Escondido atrás de um muro, Kuya percebeu que a calamidade o procurava visualmente. Ele concluiu que o corpo principal controlando as mãos estava escondido em algum lugar dentro da névoa. Kuya se forçou a pensar cuidadosamente para encontrá-lo. Ele se lembrou de informações sobre todos os números, então ele se lembrou de um rancor de 4 anos atrás que lutou contra uma calamidade de lodo. Aquela calamidade podia se dissolver em água, ficar invisível e atacar livremente quando encurralada. No entanto, o rancor ainda encontrou uma maneira de derrotá-la. Koya se lembrou de quão brilhante e caótica aquela batalha tinha sido. Ele estava tão animado e tremendo naquela época quando soube disso. Koya percebeu que o mesmo método poderia funcionar aqui, embora carregasse riscos sérios. De repente, uma névoa negra pairou diretamente acima. Olhando para cima, Koya viu os ranqueados desaparecidos suspensos no ar sob uma estranha aura roxa.
No começo, ele temeu que estivessem mortos, mas ao olhar mais de perto, percebeu que ainda estavam vivos. Ele sabia que poderia salvá-los se agisse rápido. Ele liberou uma explosão de energia e gritou para a calamidade se revelar. Um olho vermelho brilhante o encarou da escuridão. Kuya tentou sentir de onde estava sendo observado. Kuya imediatamente avançou. Uma enorme explosão de energia roxa choveu sobre ele de repente. Seus olhos se arregalaram em choque ao testemunhar o quão vasta era a realidade da calamidade. Ele se defendeu enquanto suportava os ataques implacáveis, embora tenha se arranhado por todo o corpo. Então ele se lembrou de um detalhe. O Rancor de antes havia fugido para um palácio enquanto recebia ataques inimigos. Aquele lugar era cercado por recifes em 3 lados. Ele foi para um beco sem saída. Naquela época, o Rancor perdeu sua rota de fuga, tornando-o desesperado. Finalmente, um Goblin apareceu. O beco estava vazio quando ele apareceu, então ele ficou confuso. Kuya percebeu que a série de ações do Rancor se tornou sua estratégia para atrair a Calamidade Invisível. Ele se mostrou e atacou a Calamidade. Isso foi possível não apenas por causa do poder de Mugen, mas por todos os seus esforços ao longo dos anos que ele pensava serem inúteis. Mas não, deu frutos. Enquanto isso, Sasaragi ainda estava relaxando no banco. Mas então ele abriu os olhos ao sentir que algo estava errado. Ao mesmo tempo, Kuya se aproximou para declarar um checkmate. De repente, seu poder parou. Ele ficou chocado. Seu corpo de repente se recusou a se mover. Dentro dele, Mugen sorriu amplamente. Ele declarou que a habilidade Despertar Infinito havia sido forçadamente interrompida. Um cronômetro apareceu diante de Koya, afirmando que a habilidade permaneceria bloqueada por 120 segundos. O corpo de Kuya parou de se mover. Mugen comentou que a habilidade aparentemente tinha restrições de uso. Fazia sentido quando Kuya a usava com frequência. O cronômetro continuou contando até reiniciar. Tsuragi deitou-se no banco e se perguntou se Kuya já tinha ficado sem habilidades. Ele murmurou que Kuya era um idiota completo. Enquanto isso, o Goblin estava confuso. Ele o inspecionou e começou a provocá-lo, mostrando sua bunda para ele enquanto ele não conseguia se mover. Então ele teve uma ideia maligna. Kuya ficou confuso quando névoa roxa girou ao seu redor. Braços enormes com garras emergiram da escuridão enquanto a criatura se transformava em um demônio gigante com chifre. Kuya congelou em choque. A calamidade o esmagou no chão e o esmagou sob uma energia roxa avassaladora. Koya gritou. A calamidade começou a concentrar sua energia. Koya sabia que isso era muito ruim. Ele viu o cronômetro e ele ainda não estava pronto. Ele desesperadamente desejou que fosse mais rápido. De repente, Sasaragi correu em sua direção chamando de pirralho. No entanto, mesmo ele percebeu que não alcançaria Kuya a tempo. A calamidade disparou uma enorme explosão de energia roxa diretamente em Kuya. O ataque o atingiu de frente. Kuya desabou imóvel em uma poça de sangue. A tela vermelha continuou exibindo sua habilidade como um despertar infinito, mas mudou para azul, e a habilidade mostrou um traço em vez disso. A calamidade pairava ameaçadoramente sobre o corpo de Kuya. De longe, até Sasaragi ficou pasmo, mas algo chamou sua atenção. De repente, uma luz azul brilhante rompeu do corpo de Kuya e disparou para o céu. Energia azul o envolveu completamente enquanto uma aura massiva subia. Sasaragi se perguntou se era algum tipo de recuperação ou restauração. No início, ele suspeitou que fosse outra habilidade de calamidade, mas não. Isso é totalmente diferente. Kuya de repente ofegou e acordou. Ele estava ofegando pesadamente. Sasaragi o encarou incrédulo e perguntou o que era aquilo. Foi quando Kuya finalmente o notou. Kuya pensou que era sua imaginação que o ataque o atravessara. Sasaragi percebeu que o próprio Kuya não notou o que acabara de acontecer. Como ele esperava, Kuya poderia ser realmente incrível. Kuya o avisou imediatamente que a calamidade podia manipular a névoa. Sasaragi simplesmente perguntou se ele trancou a casa. Kuya ficou tão confuso, mas continuou lembrando para não esquecer de trancar. Então uma chave brilhante materializou-se na mão de Sasaragi. Ao ativar sua habilidade Trancar, um selo massivo com uma fechadura gigante instantaneamente parou a calamidade. Ele então deu uma lição de moral dizendo que esquecer de trancar as coisas acabaria arruinando Kuya. Kuya ficou confuso ao ver a calamidade parada. Sasaragi explicou casualmente que havia trancado seus movimentos e que ela não se moveria até que a fechadura fosse liberada. Então ele disse a Kuya para terminar o resto sozinho. Kuya não conseguia acreditar que Sasaragi havia parado tão facilmente. Sasaragi perguntou a ele como ele descobriu como tirar a calamidade da névoa. Ele se perguntou se ele teve a ideia no calor do momento ou se alguém sugeriu. Ele explicou que passou anos estudando os números porque um dia quis se tornar um deles. Dito isso, ele pesquisou calamidades passadas e como derrotá-las. E para esta calamidade ele copiou a estratégia usada por um Rancor que uma vez lutou contra uma calamidade de lodo. O Rancor se sacrificou e derrotou a calamidade. Kuya ficou comovido com essa ação. Sasaragi lembrou-se da calamidade de lodo de anos atrás. Aquele Rancor era ele. Naquela época, ele havia selado usando Trancar e declarou que nunca permitiria que as calamidades fizessem o que quisessem. Ele era apenas um escravo corporativo da humanidade, mas estava determinado a derrotá-la. Naquela época, nosso garoto Tsuragi era apaixonado, nada como seu eu atual. A memória desvaneceu-se enquanto uma sombra pairava sobre o rosto de Tsuragi. Koya notou sua expressão. Tsuragi estalou a língua e reclamou que Koya era problemático.
Eventualmente, a névoa negra desapareceu assim que a calamidade foi parada. Sasaragi concordou e observou que os Rankers presos agora poderiam ser salvos, mas eles teriam outra surpresa: múltiplos portões começaram a se abrir ao redor dele. Kuya entrou em pânico. Sasaragi notou que eram todos portões de nível avançado. Ele finalmente entendeu o que a névoa estava escondendo o tempo todo. Ele também observou como foi inteligentemente planejado. Kuya perguntou o que eles deveriam fazer. A contagem regressiva estava a menos de 5 segundos. Em pouco tempo, várias calamidades passaram pelo portão. Kuya gritou de terror. Ele sabia que não conseguiriam lidar com tantos avançados. Haverá tanto dano se um deles escapar. Sasaragi gemeu. Ele reclamou novamente sobre o quão problemático era. Outra chave brilhante apareceu em sua mão, e uma explosão aconteceu. Kuya só pôde olhar em choque. Energia dourada envolveu Sasaragi, e um círculo mágico massivo se formou atrás dele. Ele ativou sua técnica. Espadas do rei que descascam armadura de fósforo. Sasaragi murmurou que era muito problemático, então ele disse a Kuya para não piscar e que ele deveria assistir com atenção. Kuya se concentrou intensamente. Kaoya chamou Sasaragi. Ele se perguntou que tipo de técnica era. Sasaragi estava segurando uma arma massiva como um ki cercada por um enorme círculo mágico. Ele explicou que eram chamas de Qilin que removiam armaduras. Esta era a forma desperta de sua habilidade. Kalia nunca tinha ouvido falar de um despertar de habilidade antes. Ele percebeu que tal transformação era impossível com habilidades comuns. Ele concluiu que Sasaragi realmente havia transcendido a humanidade. De repente, ele notou algo vindo do lado. Uma calamidade massiva parecida com um inseto atacou Sasaragi. Kuya gritou para ele olhar. Quando essa calamidade se aproximou, a energia dourada incinerou instantaneamente. O monstro se desintegrou em cinzas no ar. Koya percebeu o quão intenso era que uma calamidade de baixo nível não conseguia manter seu corpo. Isso lembrou da época em que ele enfrentou Mugen. Mugen havia observado e estimado Sasaragi em nível 5. Então, ele imediatamente se corrigiu, e percebeu que Sasaragi estava mais perto de uma calamidade de nível 10. Mugen observou que o poder de combate de Sasaragi havia aumentado drasticamente. Sasaragi observou, enquanto uma horda de calamidades apareceu de repente diante dele. Kuya ficou preocupado com Sasaragi, pois eram muitos. Então Sasaragi ativou a chave real, trancar. Fechaduras brilhantes massivas apareceram sobre as calamidades e selaram seus movimentos. Depois disso, Sasaragi desencadeou outra técnica chamada Bumping, que fez uma explosão massiva rasgar o campo de batalha. Ficou pasmo. Sasaragi parecia legal parado ali enquanto as explosões aconteciam. Ele virou o olhar para Koya. Koya percebeu que foi uma eliminação perfeita e completa. Até mesmo calamidades avançadas eram impotentes diante de Sasaragi. Ele percebeu o verdadeiro poder de Sasaragi que pertencia aos números. De repente, Sasaragi gemeu e expressou que estava exausto. Ele se deitou no chão reclamando que não queria fazer nada e queria um helicóptero para levá-lo para casa para que pudesse dormir. Kuya disse a ele para não dormir no chão, pois ele era um adulto. Então Kuya bombardeou animadamente com perguntas sobre a técnica e a ideia de tirar armaduras de habilidades. Ele nunca tinha visto ou ouvido falar de nada parecido antes. Ele se perguntou se ele também poderia usá-la. Sasaragi disse secamente que não havia chance. Ele avisou Kuya para não subestimar os números. Kuya ficou surpreso. Não era algo que Kuya deveria saber ainda. Kuya ficou confuso. Ele dispensou o assunto. Então ele de repente gritou dramaticamente e alegou que sua distensão muscular, apendicite e hemorroidas haviam piorado de repente. Kuya disse sem expressão que Sasuragi mal se moveu durante a luta. Ele suspirou com a péssima atuação do homem. Sasuragi simplesmente ficou ali enquanto pensava internamente se estava tudo bem em mostrar a Kuya a técnica avançada. Apenas um pequeno flashback. Em sua conversa anterior com Inoue, ele expressou sua recusa. Ele questionou se Inoue realmente pretendia arrastar Kuya para o mundo deles. Inoue respondeu que Kuya provavelmente queria fazer parte disso. Sasaragi argumentou que Kuya não iria querer se soubesse de tudo. Divertido, Inoue apontou o quão raro era alguém tão preguiçoso quanto Sasaragi ser tão persistente. Dado que Sasaragi estava relutante, ele lhe ofereceu um acordo. Se Sasaragi concordasse em fazer isso, ele poderia tirar uma semana inteira de folga. Sasaragi o fuzilou por jogar sujo. Inoue sugeriu que sua filha ficaria feliz. Ele tinha informações dela em seu telefone, então sabia que eles estavam morando separados. Ele disse a Sasaragi que isso era para o futuro da humanidade. Com um suspiro pesado, Sasaragi relutantemente concordou. De volta ao presente, Sasaragi disse preguiçosamente a Kuya que mesmo que ele aprendesse a verdade agora, ainda levaria mais 10 anos para entendê-la. Ele aconselhou Kuya a desistir. Em vez disso, Kuya declarou que trabalharia o mais duro possível. Sasaragi o chamou de estúpido e o avisou para não exagerar. Koya prometeu trabalhar duro, pois precisava se tornar mais forte. Ele admitiu que se tornar forte ainda parecia impossível para alguém como ele, e ainda assim agora ele podia lutar contra a calamidade quando ele era apenas um ratico inútil que nunca despertou nenhuma habilidade. Sasaragi o observou e apontou que Koya possuía habilidades. Koya ficou confuso. Enquanto conversavam, vários corvos negros se reuniram por perto. Eles se posicionaram acima dos dois e os observaram intensamente. Em outro lugar, Kurusu chamou Inoue e relatou que tudo correu conforme o plano dele. Inoue confirmou que Kuya realmente possuía habilidades. Ele ainda não sabe o que. Kurusu notou que Inoue parecia incomumente feliz.
No entanto, ele expressou que mostrar uma habilidade avançada para Kuya ainda era muito cedo. Os números até esconderam isso do governo, quanto mais do público, ele alertou que se o plano dele se tornasse público, o equilíbrio do mundo desmoronaria como abrir a caixa de Pandora. Inui riu e concordou que eles nunca deveriam se tornar Prometeu, aquele que deu fogo à humanidade. Mas ele apontou que um humano capaz de absorver calamidades finalmente apareceu mais uma vez, o que significava que o tempo congelado desde aquele dia finalmente começou a andar para frente. Ele afirmou que por causa de Kuya, eles finalmente poderiam avançar na associação dos números. Sazaragi gemeu alto reclamando porque ele também precisava ir. Kuya apontou que era óbvio que eles tinham que relatar como a missão correu. Ele gritou com ele para parar de reclamar enquanto estava deitado em um carrinho que Kuya o empurrava pelo corredor. Sazaragi expressou que não podia fazer nada depois que sua ameaçadora liberação de armadura deixou todo o seu corpo fora de combate dolorido. Koya duvidou se ele estava dizendo a verdade. Sasaragi resmungou que Inui deveria ter sido quem veio agradecer a ele. Ele reclamou daquele desgraçado, mas Koya disse que já era o suficiente, pois já estavam no quarto de Inui. A porta se abriu revelando Kei Kusanagi. Koya congelou de choque enquanto Kei o encarava friamente. Sasuragi perguntou casualmente se a suspensão de Kei já havia terminado. Enquanto Kei passava por Kuya, ele declarou que não havia perdido. Sasuragi comentou que lhe dá muito trabalho. Ele alertou Kuya para ter cuidado, pois o garoto havia gostado dele. Kuya percebeu que ele estava certo, já que o cara o atacou do nada. Kuya odiava. Uma voz de dentro então os convidou a entrar. Kuya se animou ao ver Inui. Inui disse a eles que se saíram bem na missão. Ao lado dele estava uma mulher loira de jaleco. Koya a reconheceu instantaneamente. Ela era Jaime Kijoin, a oitava dos números. Kijoin o identificou como Kuya Kamakami. Do nada, ela lambeu sua bochecha. Claro, nosso garoto corou e tropeçou para trás gritando. O quê? Ele ficou envergonhado por ela tê-lo lambido. Ela sorriu e disse a ele que cheirava a energia de calamidade. Inui pediu a ela para examinar a habilidade de Kaoya. Koya percebeu que ela estava analisando ele. Kijoin ordenou que Koya mostrasse sua tela de status. Depois de ver que as características da habilidade estavam naquela anotação, ela entendeu por que idiotas a consideravam inútil. Ela esclareceu que o traço não significava que não havia habilidade, mas sim que eram menos. Vendo a confusão de Kuya, ela sabia que a conversa não levaria a lugar nenhum com um idiota como ele. Kuya repetiu a palavra em confusão. Ela reformulou chamando-a de cancelamento. Ela explicou que Kuya possuía a habilidade de subtrair o poder de habilidades e calamidades e devolvê-los a zero. De repente, ela deu um tapa em Kuya no rosto para demonstrar que não funcionava em tudo e que precisava ser ativado. Inui sugeriu que havia uma condição para ativá-la. Poderia ser quando Koya sofresse muitos danos ou estivesse à beira da morte. Mas do que ele tem certeza é que essa habilidade estava suprimindo a calamidade dentro de Koya. Koya não conseguia acreditar. Ele se lembrou de ter sido intimidado no passado por não ter nenhuma habilidade. Ele era tratado como um entregador e até foi apelidado de Hachiko. E agora, ele descobriu que tinha habilidade o tempo todo. Isso o emocionou. Ele chorou. Mas o momento foi interrompido quando Kijoin disse a eles que ela não gostava de especulações e sugeriu dissecá-lo imediatamente para investigar mais. Kuya reagiu com horror à menção de dissecação. De repente, uma perna humana emergiu da boca de Rain. Eles observaram enquanto mais partes do corpo saíam. Quando ela terminou, ela limpou a boca e expressou que criou um perfeito. Era um clone de Kuya. Kuya não conseguia entender que ele saiu da boca dela. Ele entrou em pânico, pois não conseguia entender a situação. Além disso, o clone estava nu, então ele se sentiu envergonhado. Kijoin percebeu que Inui não contou ao garoto. Ela revelou que sua habilidade se chamava duplicação. Usando sua língua, ela podia ler as informações de um ser vivo e criar uma réplica perfeita. Ela explicou que, embora o clone não estivesse vivo, seu corpo era completamente idêntico ao de Kuya, permitindo que eles o estudassem através dele. Sasaragi comentou que a habilidade dela era nojenta. Kijoin o provocou dizendo que sua dissecação trazia de volta muitas memórias carinhosas. Ela sugeriu fazer isso de novo. Sasaragi ficou pálido. Ele implorou a ela para não fazê-lo lembrar, pois era torturante ver seu próprio corpo ser cortado em pedaços. Ele alertou Kuya que não era divertido de assistir. Kijoin anunciou que começaria a dissecar Kuya imediatamente. Inesperadamente, o clone de repente agarrou pela garganta. Todos congelaram de choque. O clone advertiu para não tocá-lo tão casualmente. Kuya viu Mugen nele. Kijoin o encarou. Usando um bisturi, ela pegou o braço do clone e comentou que a boneca era surpreendentemente viva. Divertida, ela comentou que as coisas finalmente tinham ficado emocionantes. Kuya sentiu pena do braço dele. Ela arrastou o clone nu para fora da sala pelos cabelos, afirmando casualmente que voltaria depois de aprender mais. Kuya observou amargamente. Inui explicou que ela normalmente era importante demais para examinar pessoalmente um ranker comum. Ele afirmou que isso provava o quanto ele esperava de Kuya. Então ele declarou que Kuya era quem acabaria com a guerra contra as calamidades, e que ele acreditava que Kuya era a esperança da humanidade. Kuya se lembrou de Inui o chamando assim antes. Inui então passou a explicar que a humanidade despertou porque calamidades apareceram no mundo. Ele afirmou que humanos e calamidades eram dois lados da mesma moeda. Como Kuya possuía ambos, ele tinha o potencial de transcendê-los inteiramente. No entanto, Inui alertou que o poder de Kuya permanecia incompleto e não refinado.
Ele explicou que era por isso que ele fez Sasaragi mostrar a ele a técnica de liberação de armadura mais cedo. Inoue esclareceu que a liberação de armadura majestosa era uma arte secreta permitida apenas aos números. Por causa disso, Kuya precisava subir de patente rapidamente. Ele afirmou que as patentes eram determinadas por níveis, proficiência em habilidades e histórico de missões. Depois de derrotar 2 calamidades de alta classe, Kuya já havia subido de não classificado para baixo rank. No entanto, o caminho à frente era longo e íngreme. Kuya não teve escolha a não ser continuar treinando e subindo mais. De repente, a sala inteira tremeu violentamente. Uma pressão avassaladora encheu a área. Kuya imediatamente começou a suar frio ao sentir uma aura muito além de tudo que ele já havia experimentado. Ele se perguntou se era de Mugen. Inoue se perguntou se a calamidade de grau especial de 6 anos atrás havia retornado. Kuya percebeu que ele estava falando sobre Mugen. Inoue explicou que o público acreditava que ele havia derrotado a calamidade naquela época, mas na verdade ela desapareceu antes que a subjugação terminasse. Ele admitiu que nunca soube se ela retornou ao seu mundo ou simplesmente se escondeu em outro lugar. Ouvindo isso, Kuya nervosamente se preparou para confessar que Mugen estava realmente dentro dele. Mas antes que ele pudesse falar, Inoue friamente declarou que a criatura destruiu o mundo e tirou a pessoa que ele amava. E jurou que a mataria na próxima vez que se encontrassem. Koya congelou de choque com a intenção de matar. Mugen riu e disse a ele que não se importava se ele dedurasse. Ele desafiou Kuya a fazer isso. De repente, um mensageiro irrompeu na sala e relatou que um portão de grau especial havia aparecido. A pressão detectada era diferente de tudo que eles já haviam encontrado antes. Eles acreditavam que era uma nova calamidade especial. O contador mostrava aproximadamente um ano antes da calamidade sair. Inoue percebeu que era uma nova e estaria lá em um ano. Sasaragi suspirou e reclamou que aquilo estava virando mais uma dor de cabeça gigante. Inoue esperava que Kuya ouvisse tudo aquilo. Ele declarou que a humanidade tinha apenas um ano antes da catástrofe chegar. Ele espera que Kuya saiba o que fazer. Kuya estava determinado, ele declarou que se tornaria um dos números. Um ano se passou em Tóquio, e restava apenas uma semana para o portal de classe especial abrir. As pessoas seguiam suas vidas normais. Um homem se lembrou de quando a calamidade de classe especial de 6 anos atrás transformou tudo em um deserto. Ele temia que Tóquio sofresse o mesmo destino se falhassem em escapar a tempo. De repente houve um alerta de calamidade. Então o portal roxo escuro se abriu bem no meio da rua. Uma calamidade gigante como uma serpente emergiu com um guincho ensurdecedor. A multidão entrou em pânico e implorou por ajuda. De repente, uma energia laranja brilhante desceu do céu. Um golpe poderoso atingiu a calamidade e a esmagou instantaneamente. A calamidade foi completamente destruída. O homem agradeceu e perguntou cautelosamente o nome dele. Koya sorriu casualmente e respondeu que não era ninguém importante. Ele ficou feliz que eles estavam seguros. De repente, Sasaragi gritou com ele para não deixá-los para trás e reclamou quem puxaria seu carrinho. Kuya imediatamente o repreendeu por sempre fazer outras pessoas o arrastarem. Sasaragi disse que eles deveriam ir rápido para a Associação dos Números, já que Inoue os esperava. Kuya respondeu que sim. Já fazia um ano desde a última vez que viu Inoue. No escritório de Inoue, Shizuka pediu desculpas e informou a Kuya que Inoue não estava lá. Surpreso, Kuya explicou que o próprio Inoue o havia convocado. Ela esclareceu que Inoue estava esperando em outro lugar e pediu para ele segui-la. Enquanto desciam as escadas, Shizuka agradeceu a Koya por seu trabalho duro no último ano. Ela mencionou ter ouvido que ele lutou contra calamidades na América ao lado de Sasaragi. Koya explicou que a América não tinha uma organização como os números. Muitos indivíduos despertos trabalhavam independentemente como caçadores de recompensas. Ele admitiu que lidar com heróis excêntricos e calamidades fez dele o ano mais difícil de sua vida. Shizuka notou que o cabelo dele havia crescido muito. Envergonhado, Kuya admitiu que simplesmente nunca teve tempo de cortá-lo. Ela observou que tanto sua aparência quanto seu físico haviam mudado tanto que ele mal parecia a mesma pessoa de um ano atrás. Portas enormes se abriram. Era uma instalação de treinamento subterrânea. Ela explicou que os números e seus candidatos a usavam para treinar. Kuya notou alguém. Era Inoue, e ele anunciou animadamente que finalmente havia retornado após um ano de treinamento. Inoue notou que Kuya agora estava classificado como 12, um nível próximo aos próprios números. No entanto, ele declarou que agora era uma questão de se ele tinha força para sustentar isso. De repente, ele sugeriu uma luta. Ele queria ver se Koya conseguia acertá-lo. Ele encorajou nosso protagonista a usar todo o seu poder. Inoue estava segurando a espada do julgamento, a arma usada para destruir calamidades. Koya sabia que um golpe não o deixaria ileso. Ele percebeu que Inoue estava completamente sério. Em vez de ficar com medo, Koya ficou animado, porque isso significava que Inoue realmente o reconhecia. Ele respirou fundo e gritou que era grato. Naquele mesmo momento, o cabelo do nosso garoto mudou de cor novamente para um vermelho brilhante. Ele era como um Super Saiyajin. Ele avançou com uma velocidade incrível e desapareceu de vista. Inoue se concentrou. Ele sentiu o soco de Koya e o evitou. O punho de Koya estava envolto em energia. Inoue testemunhou o poder da calamidade. Koya tentou atacá-lo continuamente, mas ele evitou tudo. Inoue apontou que Kuya tinha um despertar infinito do poder da calamidade e um menos para cancelamento. Ele estava curioso sobre como ele usaria esses poderes opostos. Ele estava animado para ver a força de Kuya. Kuya ativou o Minus. Seu cabelo voltou ao normal, então a energia azul brilhante crepitou ao redor dele.
Kuya se lançou para frente e colidiu de frente com a energia dourada de Inui. Inui ficou surpreso, Kuya parecia sério. Ele o atacou no ar. Inui percebeu que Kuya podia alternar entre sua própria habilidade e o poder da calamidade sem atraso. Ele também notou que Kuya havia ganhado o controle perfeito sobre a energia destrutiva da calamidade e podia concentrá-la em um ponto. Inui admitiu que nem ele conseguiria receber o ataque de frente sem se machucar. Kuya estendeu a mão e ativou o Minus. Aquele poder era uma blefe, Kuya estava prestes a socá-lo, mas ele se surpreendeu. A espada tinha sumido, então inúmeras lâminas brilhantes fluíram acima dele. Inui sorriu e perguntou como ele planejava lidar com aquilo. As sobrancelhas de Koya se franziram, energia se acumulou em torno de suas pernas. Usando força explosiva, ele se lançou pelo ar e evitou o bombardeio enquanto contra-atacava ao mesmo tempo. De repente, uma lâmina perfurou seu corpo. Inui apareceu atrás dele e apontou que suas costas estavam completamente expostas. Kuya pediu desculpas, porque ele as deixou abertas intencionalmente. Então Kuya desferiu um chute poderoso diretamente em Inui. O impacto fez Inui voar para trás. Kuya ficou confiante, mas viu que Inui ainda estava de pé. Ele estava com seu escudo levantado. Então ele disse a Kuya que o escudo não chegou a tempo e ele se arranhou na mão. Ele o elogiou por aquele golpe. Os olhos de Kuya se arregalaram e ele se alegrou por ter conseguido. Inui observou que Kuya não só dominou sua própria habilidade, mas também tornou o poder da calamidade completamente seu. Kuya explicou que durante o treinamento, a calamidade dentro dele finalmente parou de tentar assumir o controle. Seu poder começou a parecer uma parte natural de seu corpo. Ele admitiu que não sabia se ela simplesmente desistiu. Inui se lembrou do relatório de Kajoen. Ele foi ao laboratório dela e viu a réplica do garoto. Ela disse a ele que ele poderia ficar com ela se quisesse, mas ele recusou. Ele perguntou o que ela aprendeu, e ela disse a ele que a coisa não era mais humana. Era uma calamidade. De volta ao presente, Koya perguntou nervosamente se algo estava errado. Inui respondeu que não era nada. Ele pensou consigo mesmo que estava se preocupando à toa. Inui expressou que estava curioso sobre como era a calamidade dentro dele, mas nosso protagonista se lembrou da intenção assassina que Inui liberou quando estava falando sobre Mugen. Naturalmente disso, Kuya nunca poderia revelar a verdade. Mudando de assunto, Inui lembrou a Kuya que o portal de classe especial abriria em uma semana. Ele também apontou que a missão de Kuya ainda estava incompleta. Kuya sabia que era porque ele ainda precisava se tornar um dos números. Inui explicou que agora ensinaria a ambos os candidatos a arte secreta conhecida como liberação de armadura refinada, que era necessária para se juntar aos números. Enquanto Inui se afastava, Koya de repente parou ao ouvir a menção de ambos. Então Kei Kusanagi apareceu atrás dele e perguntou se Kuya era o outro candidato. Kuya deu um pulo para trás, surpreso. Inui apresentou Kei como rank 11 e Kuya como rank 12. Ele explicou que os números só tinham 10 membros. Com Teo fora, um assento permaneceu vago. Inui declarou que Kaiô e Kei lutariam por essa única posição. Os dois estavam em guarda. Kei encarou Kalia intensamente. As tensões rapidamente aumentaram. Ambos declararam que se tornariam o próximo membro dos números. Certo, é isso pela história de hoje. Se você quiser as atualizações semanais de capítulos desta série, elas agora serão carregadas no meu segundo canal, Manual Updater. Então, se você não quiser perder o que acontece a seguir, certifique-se de conferir e se juntar à gangue de atualizações. Obrigado por assistir, fiquem tranquilos, fiquem incríveis e eu vejo vocês no próximo.